Se calhar se num espetáculo que eu gostei muito eu tiver rido 2, 3 vezes foi ótimo, porque na maior parte das vezes sorrio ou rio para dentro. A maioria dos humoristas criam-te aquele sorriso amarelo. Não, há muitos que me criam um sorriso amarelo e às vezes há aqueles também que eu acho tão mau que se torna bom, não é? Diz-me não vá posso. lá. Há muitos que eu vou... Sei lá, um bocadinho extremamente desagradável. Há muitos que eu vou espiar só para ver o que é que estão a dizer e eu acho aquilo tão mau que se torna bom. Como, por exemplo... Não posso dizer. E partilho em grupos de WhatsApp, que também é aquela mina, não é? Eu quero estar nisso. Está bem, eu posso te enviar. Com outros colegas meus, tipo, olha o que ele fez agora. Eu acho isso divertidíssimo. Cristina Ferreira. Eu gosto. Agora estava, não sei qual seria a palavra que associaria a Cristina Ferreira. Há quem diga que é a princesa do povo, não é? Já que se comparou com a princesa Diana, de certa forma. Não foi uma comparação, mas eu acho que isso faz sentido. De repente aquilo fez luz na minha cabeça quando ouvi aquela comparação. Ela é a nossa princesa do povo, no sentido em que vem da Malveira e conseguiu construir um império impressionante, que acho que nenhum outro império se compara. Obviamente... Temos grandes impérios, temos o Hermano José, etc., noutras áreas. Mas esta coisa da mulher que subiu a pulso, acho que a Cristina Ferreira é um bom exemplo disso. Manuela Moura Guedes. Extremamente desagradável. Será que é agora? Estou sempre à espera que saques alguém que eu detesto. Eu vou concluir que não detesto assim tanto. Manuela Moura Guedes é uma figura intrigante. Eu não gostava muito dela. Não simpatizava nada quando ela fazia o Jornal Nacional. Era o Jornal Nacional, na TVI. Que eu acho que aquilo foi uma antecâmara. Boa noite. Exato. Este é o Jornal Nacional. Boa imitação, Bernardo. Eu estive com ela. Pronto. Não, porque eu acho que... Boa conversa, aliás, que tivemos. Isso acredito. Não, ia dizer que mudei um bocadinho a opinião, mas nessa altura eu acho que aquilo era tipo a antecâmara do CMTV. Ninguém sempre... Era super sensacionalista a TVI. Eu não sei se agora se tornaram todas e já não notamos a diferença, ou se a TVI suavizou e só a CMTV é que a gravou, mas achava aquele jornal terrível, a forma dela entrevistar um bocadinho, como se estivéssemos na lota. A beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Era uma vez uma menina pequenina que fazia rir toda a gente. O raio da miúda tinha mesmo piada e rapidamente passou a ser muito popular na família, no seu bairro, na escola. Era uma espécie de estrela do YouTube, mas na era pré-internet. Quando os posters dos Backstreet Boys enchiam as suas paredes. Quem nunca? Everybody. Um dia houve em que ela desejou ser tão grande no humor como Manuel Luís Goxa é hoje na apresentação. E foi aí que recebeu uma aparição do diabo, que vestia Prada, claro. E ele disse-lhe: olha, Joana, concedo-te o teu desejo, mas a partir de agora não cresces mais. Serás uma espécie de Maria Vieira, mas muito mais gira, muito mais talentosa, muito mais bem informada e com bem mais piada. Serás uma gigante no humor, só que pequenita. E assim se cumpriu o seu desejo. Esta podia ser a biografia oficial de Joana Marques, mas não é. Foi só um desvario meu a tentar ir na onda dela. Tudo isto para dizer que a Joana é uma das mais interessantes figuras do humor português da atualidade. Eu sou fã dela, mesmo que ela seja um pouco, extremamente desagradável diariamente na Antena 3. Ouço religiosamente a sua rúbrica em podcast e ela faz-me rir como poucos e poucas. Abençoada seja. A Joana foi guionista das produções fictícias, tornou-se conhecida ao apresentar no Canal Q o programa Altos e Baixos com Daniel Leitão, o seu companheiro na vida e no humor. São eles uma dupla maravilha com 46 centímetros de diferença, confere? Confere. Além da diferença clubística, é que ela é do Porto, ele é do Benfica. Eles podem também ser vistos nos vídeos sobre futebol. Chegámos lá, cambada, no site do Sapo. Como é que surgiu esta história de amor? Com Joana a sonhar alto ou Daniel num dia mais cabisbaixo? Vou querer saber. Como portista ferranha que Joana é, este ano lançou o livro O Meu Coração Só Tem Uma Cor, 90 minutos já a Porto, que contou com prefácio de Pinto da Costa, que lhe elogiou o talento e a chamou de Dragona, vejam só. Dragona!
Podem também ver esta dragona a lançar as suas chamas e deliciosas ironias e sarcasmos no programa Irritações, da SIC Radical, e fiquem a saber que é uma das autoras dos textos da rúbrica Maria vai com as outras, de Maria Rueff, na Antena 1. Ontem troquei bala com Nuno Artur Silva, o seu pai no humor, podemos chamar assim? Podes chamar o que quiser. Muito bem, e o Nuno orgulha-se de a ter visto nascer para o humor num workshop das produções fictícias. E sobre a Joana chegou a dizer: ela tem aquele ar de menina boazinha, bem comportada, que não parte um prato, mas quando abre a boca é capaz de mandar a louça toda ao chão e dizer as maiores barbaridades. É verdade. E ainda disse: a Joana tem crescido imenso. Quer dizer, não em altura. Além do mais, Joana é também mãe do ainda mais pequeno Xavier, portanto também especialista em fraldas e sopinhas raladas e vaporizadores, não é? Sim, vaporizadores é a minha especialidade dos últimos dias, sim. Se precisares, assim que estás um bocadinho constipado, posso-te arranjar ali uma nebulização. Estou a precisar disso. Podemos também arriscar dizer que Joana é uma poliglota, porque além de falar português e inglês, consta que fala humor, a ver se conseguimos falar na mesma língua e se percebemos até onde ela quer levar o seu humor. É na sala de sua casa onde arranca agora esta conversa. Olá, Joana. Olá Bernardo, e obrigada pelo convite. E obrigada pela introdução também. Eu gostei, mas espero que Maria Vieira não ouça, portanto acho que ela, se ouvir, vai lançar-te um feitiço daquele. A parrachita. Sim, cuidado com ela. Caramba, pois é perigoso. Bom. Finalmente estamos juntos, ainda não nos conhecíamos ao vivo, mas já tínhamos trocado umas mensagens aí por aí, não é? Tu gostaste desta biografia com Manuel Lisgocha e tudo? Gostei, eu tudo o que inclua Manuel Lisgocha tendo a gostar e por acaso no outro dia estive com ele, fui lá ao programa e comentei isso com Foste ele. lá? Fui, já é a segunda vez que vou, portanto eu agora sinto que já venci na vida, podia acabar já fui 2 vezes ao programa de Manuel Lisgocha, está feito. Não, mas estava a conversar com ele e estava-lhe a dizer isso a propósito de um texto que eu fiz há uns tempos. Eu tentei, como se passa a vida a dizer mal de tudo e as pessoas criticam muito, só sabes dizer mal, porque as pessoas muitas vezes acham que o humor é isso, não é? E não percebem, acham que é só uma pessoa zangada com a vida. Eu resolvi fazer o exercício contrário, de dizer bem de coisas, e então criei uma espécie de rubrica no meu próprio Instagram ou no Facebook para dizer bem de coisas. E uma das coisas de que disse bem a certa altura, ou a pessoa, foi do Manuel Lisgocha, e ele leu o texto e agradeceu, gostou muito. E então estávamos a falar sobre isso e eu estava a comentar como há uns anos era assim meio, as pessoas não acreditavam quando eu dizia que gostava de Manuel Lisgocha e que eu achava muito bom a fazer aquilo. As pessoas, como não me levam a sério, achavam que era a gozar, e acho que hoje em dia as pessoas já percebem, quase todas, que é a sério, porque já é uma coisa muito mais consensual, já olham com mais respeito para o Manuel Lisgocha e percebem que podem ou não gostar daquele tipo de televisão, do daytime e etc, mas percebem que aquilo é muito bem feito e que ele consegue fazer. O que é que mais admiras nele? Eu acho que é o sentido do humor. Comecei a perceber que ele tinha muita graça, porque quando uma pessoa passava por aquele Manuel Lisgocha antigo, muito sisudo, de bigode, pensava que era uma pessoa que se levava muito a sério e se calhar até fazia receitas. Exatamente, doces sem açúcar é uma coisa de desconfiar, não é? Acho que não faz sentido. E com bigode? Exatamente, era uma figura mais assustadora. E aos poucos, quando comecei a prestar atenção àquilo, percebi que ele fazia ali quase, parecia aqueles talk shows norte-americanos de humor, só que feito de manhã, com uma plateia de velhinhas atrás, mas a dizer coisas... É um tipo culto. Exatamente, muito culto, com uma rapidez de raciocínio enorme, que é muito importante no humor e na vida em geral, e comecei a perceber que ele facilmente faria um talk show de humor se quisesse, porque tem esse timing muito apurado. Tem que fazer a festa, são 17.000 euros. Faz! Tenta lá. Qual é o maior dos teus gritos, Manuel Lisgocha, que nós nunca ouvimos? Oh! Oh! Elegância, Em ópera, perceberam? elegância. Tu um dia, numa situação de apuros, tipo com uma vaca atrás de ti, eu gostava de tu fazias. Uma vaca atrás, faz de vaca, que não deve. Faz de vaca, faz de vaca. Não deve ter não, a sério. dificuldades, Faz vai, vai. era o que tu ias a dizer. Não. Eu conheço Manuel Lisgocha. Faz de vaca, vá, faz de vaca. E vais, Não. a sério, vem atrás de mim. Não estou malhada. Estou com um estampado muito à frente para fazer de vaca. Ainda se viesse. E deves andar a beber o Sun Lover. Já estás a começar? Achas que ele vai sobreviver sem a Cristina? Tenho a certeza que ele sobrevive contra ventos e marés, mas acho que vai ser engraçado ver esse confronto, não é, matinal entre um e outro. Acho que sai toda a gente a ganhar.
Olha, não vendeste a alma ao diabo para te tornares uma das tipas mais interessantes e talentosas, digo eu, no humor. E mais baixas, não é? Não? E mais Parece baixas. que isto é resultado de algum feitiço, ou o contrário do Obelix, não é? Que caiu naquela poção mágica e ficou enorme. Eu podia ter caído na poção contrária. Mas não, e se calhar isso também sempre me ajudou. Havia tantas piadas à volta disso. Há sempre na escola, não? Hoje em dia é bullying tudo, mas eu não considero que fosse... Todos destacamos as características dos outros, eu sempre fui a mais baixinha, ou pelo menos a partir de certa altura, porque há fotografias ali na 4ª classe que eu ainda estou nas mais altas, só que acho que depois parei, estagnei e as outras continuaram. E eu acho que sabermos gozar connosco é sempre, isto parece um clichê, mas acho que é porque é mesmo verdade, é o primeiro passo para depois podermos gozar à vontade com os outros, porque nós já estabelecemos que estamos a gozar connosco. Portanto, mesmo que eles tentem responder assim, já não nos afetará, porque fomos os primeiros a entrar nesse jogo. Não é? E é uma forma inteligente de não nos levarmos muito a sério, não é? Sim, isso é importantíssimo. Se bem que eu acho que nós todos, no fundo, nos levamos, mas é uma coisa que devemos contrariar. Ou seja, por muito que digamos, não me importa nada, ou que digam sobre mim, etc. É a questão do ego. Eu acho que sim, acho que podemos ir tentando limar a coisa e no fundo ter aquele anjinho e diabinho que nos vai contrariando quando estamos a levar as coisas muito a peito. É alguém aqui que nos lembra, assim, uma voz interior que nos lembra, é só uma brincadeira ou é só uma pessoa que não gosta, por exemplo, e não fazer disso um drama. Mas eu acho que quando as pessoas dizem não ligo nada ao que os outros pensam, soa-me sempre a mentir. Acho que é impossível, só se fores um ermita que realmente não se dá com ninguém. E ainda por cima agora, cada vez mais tens atenção, as pessoas cada vez mais mostram que gostam de ti, isso pode afetar o ego? Não, as que gostam não me afetam nada. Isto até parece desagradável dizer e eu agradeço sempre que posso. Às vezes não dou vazão às mensagens todas, mas é ótimo ter um feedback. Falas de uma coisa na rádio e passado 5 minutos já tens pessoas a reagir àquilo, a mandar mensagens, a dizer que gostaram, etc. Isso é ótimo e eu agradeço sempre que posso e de todas as maneiras, mas aquilo não me fica nada na memória. Se me perguntares as últimas 10 mensagens simpáticas que recebi, não me lembro de uma palavra, enquanto que às vezes uma má nós fixamos mais. Eu acho que isso é humano, é inevitável, não é? Ficamos muito agarrados àquilo, em vez de ligar às 100 pessoas, porque a proporção é um bocado essa, não é? Em vez de ligar às 100 pessoas que disseram bem, vou ligar àquela que disse mal e ficar a remoer. Mas acho que aos poucos a coisa é uma questão de hábito. Ganhamos a tal couraça, não é? Exatamente, tem que ser. Olha, tu reveste naquela ideia do Nuno, de menina bem comportada, com ar de quem não parte um prato e quando abre a boca, pumba. Sim, acho que a arma pode ser um bocadinho essa, a surpresa é uma das armas fundamentais do humor e eu se calhar consigo ter essa surpresa para quem não conhece, quem ainda não sabe o que é que a casa gasta, ter uma aparência assim muito realmente de quem não parte um prato e consigo de facto, quando quero, consigo ser uma pessoa muito civilizada e muito decente. E por quando isso, queres, também consegues ser extremamente desagradável. Exatamente, acho que aí pode estar o elemento de surpresa que pode funcionar. Extremamente desagradável. Pois é, temos de falar sobre o assunto do momento. Quer dizer, é o assunto do momento, mas ao mesmo tempo parece que não é, porque ninguém fala dele. Como diria o Otávio Machado, vocês sabem do que eu estou a falar. E também tem a ver... é um momento passado no tempo, não é? Porque já foi Exatamente, há é um 9 momento anos, de 2009, 8, é assim, pois. um momento tipo RTP Memória. E tem a ver precisamente com o futebol, lá está. De certa forma, o Otávio Machado pode comentar também. Ou melhor, tem a ver com as ações de um futebolista fora de campo, falo naturalmente de Cristiano Ronaldo e desse tal verão louco de 2009. Na altura, ele tinha sido transferido de Manchester para Madrid, onde viria a ser apresentado ao som desta música. Mas será sempre a minha maneira. E pelos vistos fora dos relevados também gosta de fazer tudo à sua maneira, mesmo que não seja com boas maneiras. Consta que terá violado uma rapariga americana, fiando-se demasiado no tal ditado que diz que o que se passa em Vegas fica em Vegas. Eu acho que temos de o atualizar, talvez fundindo com outro, do género, mais depressa se apanha o que se passa em Vegas do que um coxo. Olha, quando é que percebeste que tinhas piada? Não sei assim localizar. Normalmente as pessoas dizem sempre aquelas coisas de no Natal fazia uns teatrinhos com o meu irmão e eu fazia de facto a imitarmos sketches do Herman na altura, mas eu acho que isso não prova nada, porque de certeza que há muitos médicos e advogados que nos Natais também faziam isso, não é? Depois seguiram as suas vidas mais sérias, tanto que o meu irmão tem uma profissão que não tem muito a ver com a minha, mas... É médico? Não é? Olha, dava imenso jeito que fosse, mas é crítico de cinema, imagina-te. Uma coisa muito mais séria, não é? Mas há jeito para dar conselhos, não é? Mas ele dá-me os conselhos ao contrário. Diz-me assim, olha, vi um filme que é bom para tu ires ver, tu e o Daniel vão ver. E depois eu pergunto, quantas estrelas deste? E ele, uma.
Portanto, ele... No fundo, estás a chamar- Ele é assim torcidito. Ele é assim torcidito. É, eu acho que os críticos são quase todos muito torcidos, não é? São É. assim resingões, parecem os velhos dos marretas e no fundo, Concordo. não é? No fundo são boas pessoas, mas têm aquela, bem lá aquela no fundo, camada, não é? aquela camada toda de resinho. São extremamente desagradáveis também, de certa forma, e então no fundo eu não sei se ele nos está a chamar idiotas, não é? Vocês vão gostar de um filme ao qual eu dei 1 estrela ou 2, ou se ele está no fundo a assumir que tem uns gostos muito à parte e muito diferentes da maioria e consegue reconhecer algum potencial naquele filme, normalmente uma comédia qualquer parva que ele não apreciou, mas que acha que eu vou gostar. Portanto, eu recebo os conselhos dele, mas não através do jornal. Se eu for ver ao jornal, tenho que interpretar tudo ao contrário. Consta, não é, na tua biografia mesmo, que tu começaste nestas leads do humor através de não um te workshop, respondi, não é? não Tu não me te chegaste a respondi. responder, de facto. Eu acho que é uma coisa que tu vais testando, quer dizer, acredito que haja famílias em que isso não existe e acho até um bocado perturbador, mas tenho a certeza, porque nós todos nos cruzamos na vida com pessoas que não têm o mínimo sentido de humor. Tu tentas ali uma aproximação por aí, pode ter graça ou não, mas elas nem reagem, não há nada, aquilo faz ricochete, não é? Não, naquele lado nada soa a humor. E se calhar afastas-te dessas, não? Sim, acho que a tendência será essa. E como em minha casa sempre houve muito, ou seja, gozávamos muito uns com os outros, havia assim um certo bullying familiar, entre aspas, e isso foi-me treinando, não é? Ter que o meu irmão gozava comigo e eu respondia, o meu pai gozava, houve uma altura que eles, ainda hoje falam muito disso, que eu era muito suscetível e chorava com tudo, o meu irmão, ninguém imagina agora, não é? Mas acho que Não. isso fez-me bem, ficava amoada com coisas que o meu irmão me dizia e não sei o quê. Dizia o quê? Não me lembro, olha, não me marcou, não me traumatizou a esse ponto de eu saber, mas é assim quase um mito familiar de que eu chorava com tudo e ficava super ofendida com tudo, mas claro, isso fez-me bem, porque eu depois comecei a pensar, então o truque vai ser gozar com ele também e fui-me treinando aí nesse E lá fora, na escola, com os amigos, escola começaste a ser sempre fui- popular? Sim, sobretudo porque eu era assim um bocadinho gozona, agora vendo à Tu distância, eras dessas. percebo que era irritante, sobretudo com os professores, era um bocadinho desafiante naquela coisa, ter sempre ter a última resposta, a última palavra, fazer uma gracinha que muitos professores não gostavam, alguns depois no fim reconheciam que até gostavam, mas tinham que impor aquela autoridade, não é? E muitas vezes para fora da aula era expulsa, mais até por falar ou por dizer coisas inconvenientes, eles tinham que impor ali o seu estatuto de professor, e então eu acho que quem está a desafiar a autoridade é sempre um bocadinho popular, não é? E até se calhar os alunos mais bem comportados, apesar de tudo, achavam alguma graça àquilo, não é? Porque eu estava, no fundo, a representar, era um bocadinho a contestatária da turma, e eu nunca queria ser eleita para delegada, mas elegiam-me à força, eu odiava isso. Depois, felizmente, uns anos depois apareceu alguém, olha, por acaso é um colega meu que eu nunca mais vi, mas que deve ser agora autarca ou assim, tinha muito perfil, ele fazia quase campanha eleitoral para ser delegado e eu fiquei muito satisfeita com isso, que eu não gostava nada de ter assim esse cargo sério, mas gostava muito de me meter com os professores e desafiar um bocadinho, e às vezes não me corria bem, não é? Os meus pais não achavam muita graça depois quando ia com recados na caderneta, etc. Mas foi-te dando treino. Foi. E o que é que te levou ao workshop Olha, o que das me produções levou foi- fictícias? Eu sempre gostei muito de escrever pronto, era aquele clássico de a minha melhor disciplina era português, tinha sempre ótima nota, adorava escrever, os meus amigos ficavam chateados quando era, desde a 4ª classe, para fazer uma composição, eu adorava, era o melhor dia de todos e sempre me diverti muito, em casa escrevia os meus livros e depois tinha um lado negociante, vendia à família assim, 20 cêntimos, na altura era 20 escudos. Agora vejo que estou velha quando digo isto. E então sempre gostei muito de escrever, isso era uma coisa que eu tinha assumido para mim, que eu queria escrever, era assim, qual é a profissão que queres ter? Escrever, embora eu não soubesse a fazer exatamente o quê. E na altura a saída mais óbvia era jornalismo, não é? E apesar de eu não Pois. ter talento nenhum, como percebi rapidamente, porque... Percebeste? Percebi, porque entrei para o curso de Ciências da Comunicação. Na Nova? Na Nova. Também andaste lá, não? Não, no ISCSP. Difícil de dizer. Difícil dizer. E todos os meus colegas estavam muito focados naquilo do jornalismo, assim, muito a sério, queriam ser pivôs de telejornal, eu não me identificava nada com aquilo, eu queria escrever. Depois lembro-me de ter tido umas aulas de redação de notícias e tinha sempre uma nota e o professor dava-me muito na cabeça porque era para eu me cingir aos factos e eu era, lá está, muito fantasiosa, não é? Eu estava a escrever como se fosse humor. E pensei, isto não é para mim, realmente. E então comecei à procura enquanto fazia o curso e não estava muito interessada naquilo e não me identifiquei muito com a faculdade nem nada, não tinha muita paciência. Comecei à procura de outra coisa e encontrei na altura um curso na Restart, que era um curso de argumento, penso eu. Tinha várias, era um ano inteiro e tinha vários módulos, depois tinha um módulo de humor, mas tinha também outros. Quem dava? Muita gente, cada módulo era um professor diferente. Eu lembro que a professora que acabei por mudar mais com ela e nos relacionámos era a Maria João Cruz, que na altura era diretora criativa das produções fictícias e foi a primeira pessoa que eu conheci assim, mais ligada à escrita do humor e neste caso às produções Uma fictícias. das poucas mulheres a escrever humor nessa altura dos anos 90, Sim, 2000. o início das produções fictícias tinha a Maria João Cruz e a Patrícia Castanheira, que também ainda hoje escreve muita coisa, escreve o 5 para a meia-noite, etc. E eram as duas únicas mulheres. Quando se vê fotografias dessa altura era assim, parecia o clube do Bolinha, não é? Era só homens e
fazia elas as duas. Depois quando eu entrei, ela foi minha professora, foi gostando dos meus trabalhos e pediu-me no final que fosse reunir com ela as produções fictícias. Foi quando eu conheci o Nuno Artur Silva. Fosse reunir com ela, pronto, isso quer dizer que te achou talento, não é? Que havia qualquer coisa especial, não é? Ou era para servir cafés, mas acabou por não ser, que eu não tinha jeito também. E então foi, ela acho que falou de mim ao Nuno Artur Silva e quis que ele me conhecesse. Lembro que tive assim uma primeira conversa com ele. Como é que foi? Foi tudo assim muito no ar, mesmo à Nuno Artur, não é? Mas como? Assim, dispersa, fazer perguntas soltas que eu não percebia bem o que era. Não foi nada a ver com a típica entrevista de emprego, parecia mais a conversa que estamos a ter os dois. Qual foi o último livro que leste ou filmes que gostas? A perceber a tua onda. A perceber a minha onda, só isso, exatamente. E então comecei lá como estagiária. Lembro-me que acho que recebia 150 euros por mês, não era? Era quase simbólico, era para dar para almoçar, basicamente. E nessa altura, ia-te dizer, quando cheguei lá, havia também já a Susana Romana como guionista, ela já instaladíssima, e acho que eram as 3 mulheres. Depois havia também a Ana Ribeiro. Aos poucos começámos a ser mais mulheres, e até não lhes vou chamar final, mas agora que até a empresa ter estagnado um pouco, quando o Nuno Artur Silva foi para a administração da RTP, etc., já havia um equilíbrio bastante assinalável entre homens e mulheres. A coisa foi mudando aos poucos. Mas sentes que o humor mudou por cá, quando de repente deixa de ser só o clube do Bolinha e começam a surgir mais mulheres nas produções fictícias? As pessoas continuam a ter muito aquela ideia de que não há mulheres, e porque ainda se associa muito o humor só a stand-up comedy, não é? Quando se fala, ainda no outro dia no Twitter, não sei se viste a polémica do dia, era um festival de humor que não ia ter mulheres, mas porque era um festival de stand-up e de facto não temos muitas mulheres a fazer stand-up comedy, ou por performers, não é? Exatamente. Só que já dá muitos anos para cá, isto eu quando cheguei às produções fictícias era 2007, e já lá havia mulheres há bastante tempo, e naquela e noutras produtoras, etc., ou seja, guionistas, por aí. Sempre houve bastantes mulheres, ou seja, muitos textos que vimos feitos por homens, se calhar tinham sido escritos por mulheres. Mas não se sabia. Mais na sombra, exatamente. Se calhar não procuram tanto os holofotes, mas sempre fizeram parte, ou sempre não digo, mas nas últimas décadas fizeram parte, portanto, acho que não é uma coisa tão recente assim. E foi difícil para ti saltares da escrita, dos bastidores, para o lado performer? Sim, eu resisti muito a isso. Resististe? Sim. Não querias? Não queria. E passaram muitos anos entre uma coisa, ou seja, eu, portanto, comecei em 2007, passei muitos anos a escrever guiões para muita gente diferente, e isso foi muito bom, poder praticar aí, não é? Porque estás sempre mais salvaguardado apesar de tudo, não é? Tens responsabilidade. Mas consta que, não sei se nessa altura, começou, isto já é quase público, não é? Começou a haver umas invejas nas produções fictícias, quando os Gato rebentaram. Sim, e a malta começou a não gostar. Quer dizer, então os putos acabaram de chegar e agora são famosos, e nós, não é? Eu cheguei já numa fase posterior, ou seja, quando eu cheguei eles já não eram bem putos, estavam a fazer um dos seus programas, mas penso que já na RTP, provavelmente, ou seja, já não estavam na fase SIC radical, já tinham explodido. E portanto eu ouvi essas histórias, já não as presenciei, ouvi-as, e há até um livro das produções fictícias que conta uma parte dessa intriga, digamos assim, porque há sempre novelas em todos os trabalhos. Portanto, já havia, não é? Essa onda de vontade de protagonismo dos guionistas de humor, não é? Começou a acontecer a partir daí. Eu acho não sentiste já essa vontade? Não, aí não tinha nenhuma, mas assistia-se muito isso à volta. Muitas pessoas que hoje vemos como figuras públicas, digamos assim, eram guionistas nessa altura, e ainda são, mas acumulam. O José de Pina, por exemplo, que agora toda a gente associa a programas de discussão de futebol e etc., durante muitos anos escreveu o Conto de Informação, etc. Ou seja, isso acontece com muita gente. O próprio Eduardo Madeira foi guionista durante muitos anos e tinha ali um talento escondido, não é? Para fazer imitações, transformar-se noutra pessoa. Incrível, mesmo, a metamorfose do Eduardo, não é? Portanto, nesse caso seria um desperdício se ele ficasse só pelo guionismo. Acredito que fosse bom também e talentoso, mas tinha ali um outro talento por explorar. Também digo o mesmo de ti, não é? Mas conta-me, foi difícil. O que é que te levou a arriscar? Muita insistência, sobretudo, na altura do Nuno Artur Silva, na altura do Canal Q, porque eu abri ali eu dizia sempre que não queria aparecer, não tinha esse interesse, porque me chateia toda aquela coisa de teres que ir, mesmo a coisa logística e prática de ter que ir mais cedo para gravar um programa, não é como estarmos aqui os dois a conversar, como fazer rádio, por exemplo, não é? Que é só, não temos que estar preocupados com tudo o que está à nossa volta, se a sala está arrumada ou não, se estás maquilhado ou não, etc. Eu não gostava muito dessa parte e chateava-me. Aconteceu que abri assim um certo precedente quando aceitei o convite do Diogo Beja para ir para a rádio, fazer na altura o programa das manhãs da Antena 3 com ele, porque mais uma vez isto é assim uma constante da minha vida. Conheci o Diogo Beja também num curso, num workshop, esse mais rápido. Tu eras uma chamada Papa Cursos, não é? Não, por acaso, olha, acho que foram os únicos dois que fiz.
Foi assim um pleno, tive sorte. E dito assim, parece que era aquela aluna que oferece maçãs aos professores, não é? Para dar graça. Eu até tendo a ficar bem mais lá para trás e ser discreta, Mas também foste logo escolhida, portanto. Foi. Eu acho que é um bocadinho estar no sítio certo à hora exata, porque ele até podia gostar do que eu lá fiz, mas não ser uma altura em que ele estivesse à procura de alguém, não é? Bastava que isso acontecesse e tudo era diferente. Portanto, também não dou assim, não acho que tenha sido genial a minha prestação no curso, mas conjugaram-se ali vontades, não é? Que ele procurava uma pessoa nova para o programa. E então comecei a fazer o programa das manhãs da Antena 3 e aí tornei-me logo um bocadinho mais pública, mais exposta, digamos assim, e o Nuno Artur aproveitou esse... Mas rádio, mas era filmado também? Não, era filmado, mas tens logo, obviamente, chegas a mais pessoas e eu acho que o Nuno aproveitou um bocadinho esse ensejo para dizer, então, já nem tens problemas em falar na rádio para não sei quantos milhares de pessoas e teres mais pessoas a conhecer-te e a interagir contigo, já não há problema de fazeres televisão aqui no canal Q, não é? E então convenceu-me da seguinte forma, disse que era um programa só para 4 episódios, porque o Nuno Marco ia estrear um programa também no canal Q, estava atrasado, como é seu hábito, está sempre metido em 1000 tarefas ao mesmo tempo, não é? E então nós no fundo era fazer ali um favor, digamos assim, eu estava no canal desde o primeiro favor ao chefe, não é? Para não ficar triste. Para não ser despedida, no fundo era isso. E então eu tinha muito aquela coisa de vestir a camisola do canal, porque eu lembro-me do canal não existir ainda, ser só um projeto no papel e foi muito engraçado poder ver surgir com coisas mal feitas e outras bem, mas faz parte do processo. E então eu senti um bocadinho aquele dever de ajudar, ok, eu estou aqui todos os dias, não me custa nada fazer. E aquilo é fascinante, é um laboratório, não é? O canal Q. Sim. E então pensei, não me custa nada também ajudar um bocadinho e fazer só este frete, que para mim era um frete. E então ele disse, façam um programa com os vídeos, assim uma coisa muito no ar, foi o que ele nos sugeriu, só que eu odeio os típicos programas de vídeos, aliás tenho essa discussão cá em casa permanentemente com o Daniel, porque ele gosta de um programa que há na MTV com pessoas a cair e coisas, e eu também não gosto nada. Causa-me dor e sofrimento e não me diverte. Então não queria fazer nada desses programas de pessoas a cair. Lembro que o primeiro episódio, que acho que já nem está disponível na net, felizmente, foi assim feito muito à pressa, com umas imagens arranjadas à pressa, e era muito essa onda de pessoas que escorregam e não sei o que, eu estava a morrer por dentro a fazer aquilo, porque eu não acho mesmo graça, por muito que tentássemos pôr uns comentários assim jocosos por cima, não acho graça. Pensei, olha, se é para fazer, mesmo sendo só mais 3, tem que ser uma coisa que me dê mais gozo, não é? Que não seja um sofrimento. E então fomos mais pela lógica tesourinhos experimentos do Gato Fedorento, ir buscar coisas de arquivo, assim, gafes, momentos de vergonha alheia, mais por aí, e comecei a divertir-me com aquilo. Mas estava muito satisfeita com o facto de serem só mais 3. Só que a coisa acabou por correr bem. Começaram a vir os resultados das audiências e o programa naquelas semanas era bastante visto. E o Nuno Artur pediu-nos para continuarmos, e aí, como até já estava a achar engraçado ter encontrado aquele ângulo de ir procurar pérolas televisivas antigas e coisas assim, ou videoclipes ridículos, a coisa começou-me a divertir e foi mais fácil de continuar. Pronto, sendo com o Daniel também era outra facilidade. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Altos e Baixos de 2013, o Ano do Azar. Ano do Azar? Sim, Ano do Azar, que é ótimo para nós, porque repara, quanto mais gente houver a cair em graça, mais engraçado é. Olha, eu estou confiante que vamos ter pano para mangas. E digo mais, vamos ser uma espécie de RTP. RTP, mas porquê? Vamos acabar? Vamos ser comprados por angolanos, não, por chineses? O que é que vai? Não. Vem o Miguel Relvas? Não. Parece sempre que vais vomitar. Não. É ainda do fim de ano. Não. Vamos fazer serviço público. Serviço público? Quer dizer... Sim. Só uma vez, por favor, não fazes baixo. Não. Começaste com o Daniel. Sim, fazíamos os dois, éramos essa dupla de altos e baixos. O humor levou-te ao amor? Como é que é isso? Não, já éramos um casal nessa altura, sim. Uma coisa não... Quer dizer, levou no sentido em que eu o conheci também nas produções fictícias, que ele também foi fazer um curso, lá está. Há aqui um padrão. Também acho que foi o único curso que ele fez na vida, portanto, também ele não foi logo direto o emprego, até porque ele tem sim uma carreira paralela, mas olha, foi um casamento, já não foi mau. Não sei, ele se calhar queixa-se disso, ele se calhar preferia ter sido contratado para um sítio qualquer do que ter de casar comigo. Mas correu assim, eu estava lá já a trabalhar, portanto deve ter sido em 2008, 2009, e ele foi fazer um curso, também a Maria João Cruz na altura foi professora dele, etc. Também achou graça às coisas que ele escrevia, e na altura convidou a ele e mais uma colega desse curso para escreverem para os contemporâneos, não estou em erro, eles faziam alguns sketches para lá. E comecei a conversar com ele e foi aí que surgiu, ou seja, quando houve Canal Q, eu já o conhecia há mais tempo. Acharam-se graça, não é? Exatamente. É mais vale que ir em graça do que ser engraçado, não é? Lá está. Mas achas que se aprende a fazer humor? Ou dá-se só umas dicas e tem-se talento ou não se tem talento? Sim.
Eu acho que não se aprende. Ou seja, não quero matar os cursos todos à nascença, mas acho que podias matá-los. Acho que tens que ter qualquer coisa, ou seja, claro que aperfeiçoas e há as técnicas e etc. Mas imagina, o Fernando Pessoa escrevia poemas incríveis e nós analisámos-los nas aulas de português, não é? A dizer o que é que ele fez aqui, que figura de estilo utilizou, etc. Mas tenho a certeza que ele não estava a pensar nisso enquanto as fazia, ou seja, ele tinha aquele dom, aquele talento de escrever assim e nós é que a posteriori vamos escalpelizar tudo e identificar. E no humor é um bocadinho assim, pegamos num texto do Hermano José e dizemos, olha o que ele fez aqui, que incrível, esta surpresa, esta técnica que ele usou aqui. Pode-se aprender, limar a técnica, mas ou se tem ou não se tem, não é? Pois, tu podes explicar a uma pessoa todas as técnicas, tu podes tornar um profissional das técnicas todas, mas depois não ter esses cursos, pronto, enfim. Não, acho que é sempre bom, não é? E os cursos servem também para praticar, não é? Porque é uma coisa que se treina. Eu quero acreditar que hoje escrevo melhor do que escrevia nessa altura, portanto é uma coisa um bocado tipo ginásio e o curso pode ser bom para isso, porque tens professores que te trazem perspectivas novas, que dão exemplos. Criatividade. Exatamente, e que puxam por ti. Nesses cursos tens sempre muito trabalho de casa e muitos exercícios, é mesmo como se fosse um ginásio. E no meu caso teve essa oportunidade ótima de conhecer pessoas do meio que eu não conhecia. Nenhuma destas pessoas que acabaram por me convidar para trabalhar com elas, eu as conhecia antes, ou seja, se calhar se não fosse naquele curso, naquele dia, eu nunca me cruzaria com elas, não é? Era difícil, vinha de um mundo diferente. Ontem, se bem se lembram, terminámos o extremamente desagradável sobre a Casa dos Segredos neste tom. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não. Esta é para os fãs do Dragon Ball. E por isso vamos continuar como prometido com os melhores segredos desta edição. Ontem já falámos aqui do pai que tentou matar o filho 4 vezes. Adoro. Às tantas isso já nem surpreende, não é? Eu estou a imaginar, oh pai, lá estás tu outra vez, para com isso. Bom, vamos ao próximo segredo. Um dos nossos concorrentes conhece de perto a situação de um familiar que foi registado por um bispo da Iurde como seu filho e esconde o segredo. A minha irmã foi levada por um bispo da Iurde. Ninguém me tira da ideia que a TVI só fez aquela reportagem como manobra de marketing já para a Casa dos Segredos. Aposto que foi assim. E aposto mais, que ainda vai entrar alguém que foi uma mariscada com a Senhora da Raríssimas. Isto está tudo ligado. Bem, melhor só se descobríssemos que o bispo da Iurde que levou a irmã do concorrente foi aquele que compôs a música do Diogo Pissarra. Isso era maravilhoso. Tu és uma grande consumidora de trash TV, sim, não é? Sim. Menos agora, porque lá está, a televisão está sempre no Panda ou em canais do género, e eu sofri um bocado com isso, porque estava muito habituada a ver televisão desde sempre. Era uma discussão que eu tinha com os meus pais. Um dos meus grandes sonhos era ter uma televisão no quarto. Foi assim uma conquista quando consegui ter. Foi, adorei, lembro-me desse dia, finalmente tenho a minha televisão, não ter de partilhar com os outros, porque o meu irmão queria ver aqueles programas, não era o top mais na altura, mas era uma coisa do género, e os meus pais queriam ver notícias e eu queria ver as minhas coisas, normalmente péssimas, do Não Se Esqueça da Escova de Dentes e programas assim. E então quando tive aquilo, não sei que idade tinha, mas fiquei doida. E os meus pais estranhavam que eu conseguisse ter sempre a televisão ligada. Eu estudava com a televisão ligada. Eles achavam que aquilo não ia dar bom resultado, mas eu depois até tinha boas notas, portanto deixaram de se preocupar. E eu faço isso muito a trabalhar, estou sempre com a televisão ligada. Agora não tanto, porque lá está, tenho menos tempo, tenho que estar ultra focada e já não tenho essa disponibilidade para estar aqui 12 horas a fazer um texto. Mas agora substitui um bocadinho pelos podcasts, sabes? Sim, é como eu. Porque podem andar comigo. Imagina, eu chego a casa e tenho um monte de coisas para fazer e tenho 1 hora até ir buscar o Xavier à escola e a casa está um caos, tenho que arrumar. Vou com o podcast atrás, enquanto que a televisão sou não dá eu a fazer muita coisa, e a fazer compras. E não sei. Exatamente, ando muito como não há aquele tempo livre que eu antes tinha, ouço imensos, subscrevo imensos podcasts e vou descobrindo sempre novos. Dá-me uma outra sugestão de um podcast que ouves. Olha, eu não sei se tu às vezes fazes umas sugestões também, não sei se ouvi nas tuas sugestões. O Dirty John, já ouviste? Já, sim. From the Los Angeles Times and Wondery, this is Dirty John, a new podcast premiering this fall. I'm Christopher Goffard, a reporter with the LA Times. I got a big smile on my face, and you know why? Why, John? Because trust me. Just trust me. That's why. That doesn't make any sense. Well, it don't happen. You will understand when the time comes. Dirty John is a story about seduction and deception. It's about family and forgiveness, and the borderland between love and death. It's the kind of thing where you look at somebody and you swear you can hear, you can literally hear the seething cauldron that's inside their brain. Trust you what? Just trust me.
Olha, gostei muito, e porque aquilo parece que estás a ver uma série da Netflix, e para mim, que no fundo deixei de ver televisão e subscrevo a Netflix, não sei bem para quê, eu sei, no fundo é para poder ver, aquilo também tem a Macha e o Urso e a Patrulha Pata, que é só o que se vê na Netflix nesta casa, e então gostei daquilo porque no fundo senti que estava a ver uma série ou um documentário, no caso, mas há muito potencial só com o som, não é? Incrível, muito bem feito, acho que em Portugal ainda não temos nada desse nível, mas acredito que vamos ter, lá chegaremos, porque é muito giro ver que os portugueses também se estão a virar muito para aí, se calhar não tanto ainda aos podcasts assim documentais, não é? Mais o jornalismo puro e duro ou o humor tem ido muito pelos podcasts. Eu ouço, por exemplo, sempre o do Salvador Martinho, ao ar livre, que é ele a pensar alto no fundo, eu acho isso fascinante, podemos estar a ouvir outra pessoa a pensar alto e muitas vezes eu acho muita graça e identifico-me com coisas que ele diz. Ele no outro dia tinha um manifesto quase sobre falar ao telefone, como não gosta que de repente a pessoa liga e interrompe a tua vida, não é? Entra pela tua vida adentro com um telefonema, e eu achei graça a essa reflexão e vou achando graça a várias. Vocês não sentem, de certa forma, que têm janelas de tempo para falar com pessoas ao telemóvel? Se vocês forem a ver bem, não sentem que há 2 horas do dia em que vocês estão disponíveis para falar com pessoas e depois é como se fechassem uma casa e fossem para férias e só no dia a seguir é que estão prontos? E aqui é assim. Eu há 1 hora, 1h30 que tenho força para falar com toda a gente. Passado 1h30 as mesmas pessoas ligam-me e dizem: nunca vou atender. Não vou atender. Porquê que achaste que eu ia atender? Não vou. Porque já não tenho... É preciso ter força para falar com as pessoas do telemóvel. Na minha opinião. Porque de certa forma há sempre uma espécie de acting ao telefone. Não é? Então, está tudo, como é que é? Esse verão. Acho que se calhar somos assim um bocadinho da mesma geração, que é uma geração que está aqui entre uma coisa e outra. Uma geração entalada. É um bocado, porque há aqueles mais antigos, não é? Como eu dizia, quando cheguei às produções fictícias, tínhamos os veteranos todos, Hermans, Ana Bola, etc. Tínhamos os Gato Fedorento já numa explosão absoluta, e uns anos mais tarde surgiu o Salvador, e agora temos já uma nova geração de humoristas mais novos e mais virados para a net. O que achas desses? Carlos Coutinho de Vilhena? Gosto. Também ouço o Carlos Coutinho de Vilhena, etc. E vários outros dessa geração. Também acho graça, nesse caso não tem podcast, mas ao Guilherme Geirinhas, penso eu, sigo nas redes sociais. Quem nunca? Com Carlos Coutinho de Vilhena. Passo agora para a conversa com o Guilherme Geirinhas. Ouçam, aproveitem e desfrutem desta bela conversa. Como é que é um adjetivo para malta? Pá, toda a gente diz malta. Eu estou farto de malta. Pessoal. Mas pessoal também não pode ser. Não, estou a usar. Malta. Amigos. Pessoas. Não, pessoas é tipo... É um bocado... É altivo, não é? Pessoas, é altivo. É aquela gaja da nossa turma que diz pessoas, é olha, altivo, aqui é uma é questão, altivo. sabes? Pessoas. Pois, pá. Pessoas é bué da triste. Eu gosto de estar atenta a isso, não acho que envelhecemos muito se não quisermos olhar para o que está a fazer, olhar e ouvir o que está a fazer a geração a seguir a nós, que neste caso ainda é a minha, certamente, não é? Porque estas gerações nunca percebi bem como é que se dividem, não é? Mas são muitos anos. Eu no outro dia descobri que sou millennial e não sabia, fiquei chocada, achava que era só esses miúdos que eram, mas eu gosto muito de ouvir, sim, e gosto de ir vendo o que é que estão a fazer. Há uns tempos fui ao espetáculo também do Pedro Teixeira da Mota, gosto de... Também da nova geração, eles têm 20, não é? 20 e muito poucos, e fazem, e têm podcasts, exatamente, estão na rádio. Exatamente, o Manuel Cardoso agora é nosso colega também da Antena 3, foi a mais recente aquisição, tem uma rubrica semanal, e eu gosto de ver isso, acho que é muito bom ver que as coisas não pararam, e eles trazem sempre coisas novas, inevitavelmente, têm um pensamento mais recente, mais arejado do que o nosso, por muito que eu não me sinta velha, não é? Acho que com 32 anos já ninguém é velho, não é? Agora nem aos 60 se é velho, quanto mais aos 30, mas é bom haver pessoas que admiramos e que já cá estavam antes, e admirar também quem vem depois, traz sempre novidade e maneiras novas de fazer as coisas, e eles são muito fortes nisso, eles têm uma visão assim muito, como é que eu tenho a dizer, muito empresarial da coisa, eles são o seu próprio negócio. Eu acho verdade, assim, é verdade. Eles são assim, são produtos de marketing também eles próprios, e isso é giro. Eu acho que a nossa geração não tem tanto isso, não é? Nós fazemos e pronto, e depois logo pensamos em como é que vamos divulgar e comunicar. Vamos aprendendo. Exatamente. Assim, de forma atabalhoada. Eles quando vão fazer já sabem tudo, já sabem como é que vão promover aquilo que têm ali, como é que vão comunicar, que dão muita importância à imagem da coisa, e eu acho que isso é giro e podemos aprender com isso. Olha, e quem é que te faz rir a valer, cá e lá fora? Olha, quem me faz rir a valer são os meus amigos assim nessas... fora disso, não, profissionalmente. Eu rio muito mais assim, eu profissionalmente rio pouco, e não estou a dizer isto para dizer que Porquê?
Não sei, eu vou Não a um estás a ser espetáculo. politicamente correta. Não, e nem sequer estou. Isto assim até podia parecer, lá está, desagradável, já não acho graça a nada e sou sisuda em tudo. Não, eu adoro ir a espetáculos, mas é muito raro a rir, assim, rir alto. Acho que tem que ser uma surpresa muito grande. E como eu passo o dia de volta destas coisas, já pouca coisa me surpreende, ou seja, tem que ser muito diferente. Estás a ver a coisa a acontecer. o esqueleto da piada. Portanto, se calhar se num espetáculo que eu gostei muito, eu tiver rido 2-3 vezes, foi ótimo. Porque na maior parte das vezes sorrio ou rio para dentro. Ou a maioria dos humoristas criam-te aquele sorriso amarelo. Não, há muitos que me criam um sorriso amarelo e às vezes há aqueles também que eu acho tão mau que se torna bom, não é? Há muitos, Diz-me não vá posso. lá. Há muitos que eu vou... Sei lá, um bocadinho extremamente desagradável. Há muitos que eu vou espiar só para ver o que é que estão a dizer e eu acho aquilo tão mau que se torna bom. Como, por exemplo? Não posso dizer. E partilho em grupos de WhatsApp, que também é aquela mina, não é? Eu quero estar nisso. Está bem, eu posso te enviar. Com outros colegas meus, tipo, olha o que ele fez agora. Eu acho isso divertidíssimo. Mas não vou dizer porque acho também desagradável. Se fosse ao contrário, eu não gostava de ser citada como é a pessoa com quem eu estou sempre a gozar. Pois é, tu és extremamente desagradável, mas na verdade és muito bem formada e, portanto... Acho que há assim uns certos limites, não é? Acho desnecessário, sobretudo. Há pessoas que vivem muito para isso e as pessoas enviam muito. Eu não ando muito à procura disso, felizmente, até porque agora lá está, tenho pouco tempo. Antes procurava mais aquela coisa de googlares o teu nome e não sei o quê. Hoje em dia não faço, mas chega sempre Quem nunca? Quem nunca? Chega sempre a mim essa indignação ou maldizência, né? E então enviam-me assim print screens, olha com não sei quantos disse sobre ti. E eu acho aquilo... Mas dizem o quê? Pessoas que odeiam, etc. Mas do meio? Sim, dizem o quê de ti? Que não tem graça nenhuma. Há muita teoria das cunhas, não é? Que é estranho para mim, porque eu não conhecia nenhuma das pessoas que me contratou antes delas me contratarem, mas eu acho que há sempre aquele imaginário, sobretudo das pessoas que se sentem de alguma forma injustiçadas ou sentem que deviam ter mais oportunidades e que uma determinada pessoa tem, e se eles não me acham graça nenhuma, que eu acho perfeitamente plausível de acontecer, não tenho aquela ambição de agradar a toda a gente, porque eu, para fazer um humor que agradasse a toda a gente, tinha que ser muito diferente daquilo que eu gosto, não é? E portanto acho perfeitamente normal, e se não me ofende nada que não gostem de mim, que não me achem graça. Acho graça a essas não te belisca nada? Chateiam mais as teorias da conspiração porque são injustas, claro. não é? Porque eu sei o que é que fiz ou deixei de fazer, mas eu percebo sempre a explicação dessas coisas que me chegam, ou seja, olho para aquilo e percebo de onde é que vem, se vem de uma frustração, se vem de... Quando digo essa frustração ou inveja, não é pôr-me a mim num pedestal que sou muito boa, é que se calhar a vida que aquela pessoa tem não lhe agrada muito, e eu acho isso normal, não acho natural perder-se tanto tempo na internet a destilar ódio, porque podiam estar a ocupá-lo a fazer coisas que mostrassem o seu trabalho e que os levasse mais longe. Olha, e há ódio, pegando nessa palavra, e inveja muita na área do humor? Acho que há em todas, não é? Só que eu as outras não conheço tão bem, não é? Mas na tua há, não? Sim, sem dúvida. Lá está, porque o meio, apesar de tudo, é pequeno, não é? E apesar de agora, eu falava disso no outro dia com uma amiga que também já deves ter ouvido falar, que é a Mariana Cabral, Bumba na Fofinha, é o nome artístico. Vocês conhecem-se há muito tempo? Sim, desde os 3 anos. Portanto, mais ou menos a idade que o meu filho tem qualquer dia. E isso é engraçado, estávamos longe de pensar que iríamos fazer alguma coisa parecida um dia. Embora ela também fosse boa aluna nas aulas de português. Nas outras era mais de cábulas, mas no português também é claro. E falava com ela no outro dia sobre esta coisa de agora toda a gente consegue, ou seja, há mais palco para todos, no sentido em que tu em casa podes, se queres ser humorista, filmas-te e pões uma coisa no YouTube, só que também há muito mais gente a fazer isso, ou seja, a competição tornou-se maior e se calhar um bocadinho mais violenta, não é? E há muita gente que procura esse confronto, ou seja, por isso é que eu dizia há bocado, não vou aqui estar a dizer nomes porque não me interessa isso, e eu sinto que às vezes quando me enviam esses print screens e não sei o quê, são pessoas que estão à espera de uma resposta, para aquilo gerar ali... Gerar o roaster, disse assim, não é? Sim, há o roast, não é? Que é, no fundo, tu assares outra pessoa, numa tradução assim muito, muito literal, mas não procuram só o roast, que isso até eu acho um exercício de comédia muito engraçado e que se devia fazer mais em Portugal, não é? Acontece muito na América. Tiveste aí transmitido na MTV do Justin Bieber, ele sentou-se lá e ouviu as pessoas desancá-lo, algumas com piadas que eu achei graça, outras que não, mas valia tudo. E não é tanto isso, o roast na net é o nosso dia-a-dia, não é? Estamos sempre a queimar alguém, digamos assim, há sempre a polémica do dia e a pessoa que está a ser arrasada, e isso faz parte. Não, mas procuram que eu vá lá responder, estás a ver? Eu nunca, não vou fazer isso porque não é uma coisa que me interessa, e acho que estares a gastar energias em coisas que não vais tirar nada de bom dali, não é? São mais energias, não me querendo armar em Gustavo Santos, são mais energias negativas do que coisas boas que se retira dali daquelas conversas. Portanto, eu nunca respondo, e por isso é que também não vou agora estar a dizer não gosto de não sei quantos, porque acho que é válido que essa pessoa faça o humor que bem entende, e há de ter fãs, não é? Porque muitos ou poucos há sempre pessoas que se identificam com cada estilo. Portanto, eu acho normalíssimo quando há pessoas que odeiam o meu estilo e adoram outro. Acho que isso é do mais claro. Há uma frase atribuída ao Eric Idle, um dos elementos dos Monty Python, em que ele diz o seguinte:
A vida não faz sentido e todos nós sentimos que faz. O papel da comédia é demonstrar que não faz sentido e que não faz muita diferença de qualquer maneira. Ou seja, a vida não faz mesmo sentido e o humor serve para mostrar isso mesmo, de certa maneira. Para desconstruir. É nessa lógica da desconstrução, do não nos levarmos tão a sério, como dizíamos há pouco, embora as pessoas tenham alguma dificuldade com isso, acontece muito. Pessoas que dizem assim, acho sempre muita graça e até hoje achava-te graça, mas agora que gozaste com isto, acabou, não é? Que as pessoas acham muita graça a isso tudo quando não é com elas, quando não é um assunto que lhes toque, quando não é o clube delas, o partido delas, um cantor de quem elas são fãs, e de repente quando é com aquilo já perdem um bocadinho essa noção e passam a levar aquilo muito a sério. E eu acho que o humor deve combater um bocadinho isso e mostrar que se pode gozar com tudo, não querendo ir para a mítica pergunta dos limites do humor, que voltamos sempre ao mesmo. Tens balizas? Acho que toda a gente tem as suas, tanto como receptor do humor. As nossas balizas é o que achamos graça ou não, não é? Por algum motivo, se formos analisar, olha, porque é que eu não achei graça a isto? Foi porque achei brejeiro? Foi porque achei gratuito? Foi porque achei demasiado violento? Porque há coisas que eu percebo onde é que está a graça, mas acho que é tão violento que isso abafa. Será isso quando vai muito para o lado brejeiro, muito para o lado violento, que Sim, gostas menos? Gosto menos como consumidora. E como não gosto menos, não vou fazer eu como produtora de humor, digamos assim. É isso, tu tens uma coisa, a que tu és irónica, sarcástica, mas fazes as coisas com elegância. E eu gosto disso. Sem seres mansa, sem seres mansa. Sim, e sim. Isso é ótimo. Isso é uma coisa que eu faço naturalmente. É muito raro eu pensar, olha, vou escrever isto, mas não vou porque é demais. Isso não me acontece muito, ou seja, eu digo mais ou menos o que penso. Obviamente que há coisas que nós dizemos num jantar de amigos que se calhar não vou dizer na rádio, não é? Porque podia ser mal interpretado, etc. Por tudo e mais alguma coisa. Mas normalmente não tenho que me impor um grande limite. O que eu digo ali é mesmo o que eu penso. Ou seja, não é meu dizer coisas muito agressivas ou querer ir, imagina, morreu uma criança vítima de cancro e ir fazer uma piada sobre aquilo. Não me apetece, é só porque não me apetece. Eu não tenho nada contra que se faça. E há quem faça. Eu não me rio dessas piadas, portanto dificilmente vou fazê-las, não faz sentido. E estar a fazer uma coisa da qual não gosto, da mesma forma como não me rio com anedotas, com palavrões, mas não tenho nada contra o Fernando Rocha, por exemplo, até acho que o que ele faz muito bem, mas eu não sou público dele, como ele não será meu, provavelmente, embora já o tenha conhecido e tenha sido muito simpático, até porque uma vez brincámos com ele em altos e baixos e ele respondeu com muita graça, mas não é para mim aquilo, então eu também não vou fazer isso para os outros. Eu acho que é um bocadinho encontrarmos o que é que gostamos e fazer isso. Agora, não me passa pela cabeça proibir que os outros façam, posso é não gostar e analisar, como analisamos tudo, não é? As pessoas no humor chocam-se um bocado com isso, que a pessoa diga, olha, não acho grande graça a este tipo, mas na música isso já está à vontade. Se eu gostar de hip hop e não gostar de fado, já ninguém acha mal, não é? Ninguém se choca. Mas no humor parece que para ser cool tens de dizer que gostas de tudo, e não, há muita coisa que eu não gosto. O teu humor é muita crítica do cotidiano, de pessoas, muitas vezes. Essas pessoas visadas muitas vezes dão-te feedback, dizendo que não gostaram ou gostaram. Sim, muitas vezes, quase todas as vezes dão feedback. Sobretudo eu acho que... É verdade? Eu acho que acontece como acontece comigo, que é, elas até podem não ter ouvido, mas chega-lhes, não é? Porque os nossos amigos, se ouvem dizer mal de nós, mesmo seja mal, seja uma brincadeira, vão-nos dizer, e depois depende muito da reação, e já tive de todos os géneros. Por exemplo, dá-me um ou outro exemplo. Claro que já houve aquelas reações que foi irmos a tribunal, por exemplo, durante o Altos e Baixos aconteceu. Ainda estamos agora com termo de identidade e residência, portanto, se eu quiser sair do país tenho que avisar, de pessoas que levam muito a mal e sobretudo que querem uma indenização, dizem que foram lesadas na sua dignidade, etc. Portanto, vão precisar de pagar uma casa. Provavelmente sim, e portanto esses casos não têm graça, e foram até esses que levaram ao fim do programa, porque o Canal Q não podia passar a vida em tribunal e a pagar, apesar de termos ganho até agora todas as causas, gasta-se muito dinheiro nisso, advogados, etc. E mesmo a nós não nos apetece ter que estar a tirar uma manhã de trabalho com tanta coisa para fazer para ir para o campos de justiça, como havemos dito aqui uns meses outra vez. Mas pronto, essas são as reações que não têm graça nenhuma, embora eu considere legítimas, porque há uns tempos lembro que havia essa discussão também. Olha, foi com o Manuel Luís Goxa, na altura que ele não gostou de uma piada e pôs a coisa em tribunal, acho que foi até com a Filomena Cautela. Foi com a Filomena Cautela. Foi por causa foi nomeado para melhor apresentadora. Sim, eu acho que mais grave aí é que a piada nem sequer era boa, mas não era. Isso é a minha opinião. Também acho isso. E eu se visse aquilo sobre mim, não poria um processo. Portanto, eu chamo isso uma piada despida, porque como não tem piada, fica coxa, parece fica só. Coxa, E a fica pessoa, só ofensa. A pessoa é mais provável que a pessoa se sinta ofendida porque não houve ali um trabalho de construção. Mas pronto, se fosse sobre mim, eu não poria ninguém em tribunal, como é óbvio. E as pessoas chocam-se muito com isso, mas eu acho que ele
tem todo o direito em pôr. Eu não estou a dizer isto por seu gosto, podia ser outra pessoa. Mas quando foi contigo? Pessoas que têm falado contigo a maior parte... por teres falado nelas? Há duas ou três, não, estou a ser simpática, 20 ou 30 que não gostaram. Mas às vezes o que eu noto é, muitas vezes são as pessoas que têm pouca relevância, digamos, em termos mediáticos, ou seja, nunca foram muito faladas e de repente quando são, ficam muito ofendidas. Dá-me um exemplo ou outro. Olha, esse caso já posso falar que já foi encerrado e ganhámos, infelizmente era o Jorge Martínez, não sei se já ouviste falar, um cantor... Não lhe vou chamar cantor pimba, é um cantor muito peculiar, tinha assim um vídeo cheio de fogo e etc. Ele foi várias vezes... Qual era o tema? Silêncio, procura no YouTube. Silêncio, vamos ouvir agora um bocadinho. Muito bem. É ótimo, mas vale sobretudo pelo videoclipe, que eu convido todos a verem. Pôs-nos em tribunal, disse que tinha ficado muito ofendido porque ele era uma figura ímpar da música portuguesa, como se vê, tu conheces, não é? Não. Mas pronto, e bate um bocadinho certo com esta pessoa com quem temos agora também outro processo, que são pessoas que ninguém sabe muito bem. Eu não acho que seja um problema ninguém saber quem é, nem lhes tira valor nenhum, mas há aqui um padrão de género, ficam muito ofendidos, enquanto que pessoas que são gozadas, digamos assim, todos os dias, são as que levam menos a mal ou que reagem bem, ou seja, cantores, apresentadores, todas essas pessoas com quem já me cruzei normalmente sabem, ou seja, chegou-lhes de alguma forma. E falam contigo bem. E falam comigo bem. Por exemplo? Sei lá, a Ana Rita Clara foi muito visada por nós a certa altura quando fez aquele filme, o Sei Lá, reagiu na maior. O próprio Gosto e a Cristina Ferreira, também gozámos com o programa. Também recentemente gozaste com a Cristina Ferreira, genialmente, esta passagem para a SIC. Confesso que adorei é verdade, essa não sei episódio. Se já ouviu, mas acredito que ouvindo, lá está, eu tenho a convicção sempre que aquilo não tem nada ofensivo, embora isto não seja sinónimo que a pessoa vá gostar, não é? Uma coisa é não seres ofensivo e outra coisa é a pessoa gostar, pode não gostar, pode se sentir criticada ou pode se sentir injustiçada de alguma maneira. E depois, reações ótimas, olha, não sei se conheces o Bruno Salgueiro, que é assim uma figura da net e do fitness. Do fitness, sim, lançou um livro, pois. Exatamente, e tem também um podcast engraçado, que é As Dicas do Salgueiro. Ele é assim é uma estrela do YouTube. E então? E nós gozámos com ele, e ele fez uma resposta muito engraçada em vídeo a gozar connosco, que era ele a comer gelado enquanto via altos e baixos, assim, a engordar, estás a ver? E depois, mais à frente, até para um espetáculo que tivemos, fizemos um sketch com ele e foi muito divertido, que era ele apanhava-nos numa aula de crossfit e dava-nos uma tareia daquela. E é um tipo muito engraçado e com muito sentido de humor e que levou na boa à brincadeira, ou seja, não acho obrigatório que a pessoa leve, a pessoa tem todo o direito em não gostar e tem todo o direito os tribunais existem para isso, embora tenham mais com que se ocupar. Eu prefiro quando estão ocupados com o etopeira e aquelas coisas, ou com o caso Marquês, do que connosco, acho um bocado irrelevante e inútil, mas têm direito, ou seja, eu percebo quando levam a bem, quando levam a mal. O facto de terem visto e de terem comentado, para mim já é bom. Olha, então qual é o papel do humor para ti? Acho que é uma forma de estarmos vivos que torna a nossa vida um bocadinho mais leve, menos pesada. Se não houvesse humor, de repente era tudo muito mais grave, não havia... É aquela coisa, eu acho que tem um bocadinho aquele poder de aligeirar as coisas, não é? Mesmo em momentos tensos, há sempre alguém, pelo menos em Portugal, não sei se isto é uma coisa cultural nossa, mas acredito que no resto do mundo também aconteça, um funeral, por exemplo, sempre alguém que tem ali a necessidade, assim, uma válvula de escape, não é? Dizer qualquer coisa mais engraçada, parece que a seguir se respira melhor. Ou seja, o drama continua todo lá, acabou de morrer uma pessoa de quem gostamos muito, mas ali durante uns segundos a coisa fica mais leve antes de chorar tudo outra vez. E eu acho que o papel do humor é um bocadinho esse. Claro que não é só felicidade e amor quando eu faço estas coisas na rádio que são também muito incisivas e sarcásticas. É isso, eu estou a perguntar no teu papel de humorista, como profissional, o que é que sentes que o teu trabalho dá aos outros? Pronto, eu acima de tudo espero que os faça rir. Esse é o papel primeiro e último do humor. Senão, se for aquela coisa, fez-me pensar muito, mas não me ri, não, acho que não cumpriu a sua função. Mas nos dias, que não são todos, em que consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para mim é melhor ainda quando falo dessas coisas que me indignam de alguma maneira. Ou seja, a entrevista, vou dar exemplos recentes, que foi o que fiz esta semana e é mais fácil. Uma entrevista da Cristina Ferreira não me indignou nada, pelo contrário, achei muito divertido. Acho que aquela saída da Princesa Diana deu muito que falar e foi ótima para todas as pessoas que querem fazer
humor e apareceram logo 1000 montagens na internet dela com a coroa de princesa. Este início de semana fica marcado por 2 acontecimentos que todos os portugueses esperavam. Ronaldo finalmente marcou golo, logo 2, e Cristina Ferreira finalmente picou o ponto na SIC, não é? Que nunca mais aparecia para trabalhar. E é obviamente deste segundo caso que eu quero falar. Ontem, e à semelhança do que acontecera anos antes, quando o Mourinho aterrou em Portugal, o Jornal da Noite foi interrompido para dar conta da aterragem de Cristina em Carnaxide. Já vamos continuar a ver como decorreu este arranque do ano letivo, geralmente bem, mas com outro problema, como vamos poder ver. Nesta altura seguimos aqui para muito pertinho, para a porta da SIC, onde acaba de chegar às nossas instalações aquela que será a minha convidada daqui a pouco. Bem-vinda à casa. Cristina Ferreira, que protagoniza a grande contratação do ano no mundo da televisão e por valores nunca antes navegados. Estava poético o Rodrigo Guedes de Carvalho, mas mais à frente encravou, provavelmente toldado pelos nervos de ir receber o Cristiano Ronaldo da televisão. Foi com muito agrado que vi que algumas das questões lançadas pelos seus seguidores são algumas das questões que eu tenho preparadas e... Bem, vamos então ouvir algumas das... Quando faço uma análise dessas, só me quero divertir e divertir as pessoas, como há uns dias fiz uma de uma entrevista ao novo presidente do Sporting, em que ele era muito hesitante na forma de falar. Aí eu estou só a analisar aquilo, é só a forma, não é tanto o conteúdo, é só divertir-nos com aquilo. Olha, esta pessoa tem esta forma particular de se expressar, enganou-se, pronto, é mais por aí. Outras coisas, como falamos de touradas, de praxes, etc., coisas das quais Também queres passar uma mensagem? Sim, passar a minha mensagem, que não quer dizer que seja mais válida que as outras, mas conseguir rir de uma coisa que eu acho absurda, da mesma forma que acho que é perfeitamente possível, embora seja mais raro, um defensor da praxe, por exemplo, fazer um sketch de humor a defender a praxe, também é possível. Ou seja, acho que ambas as visões são sempre possíveis de defender com humor, só que há muitas delas que nunca vão por aí. Por exemplo, quando tivemos, falou-se muito daquele cartaz do por favor não matem os velhinhos, quando foi da eutanásia. Sim. E eu acho que era perfeitamente possível que as pessoas que estavam contra a eutanásia tivessem também defendido os seus pontos de vista com humor, mas raramente acontece. Se formos ver, não é? Quando há assim esses dois lados da barricada, há sempre um que recorre mais ao humor do que o outro que leva a coisa muito a sério e torna-se mais gozável, digamos assim. Já foste. Eu agora tenho um desafio para ti. Criei agora uma rúbrica só para ti, que se chama Já Fostes. Inventei agora no táxi. E então consiste em 2 hipóteses. Okay. Tens que escolher uma. Eu gosto disso. Gostas? Ok. Ou ligas agora para o Nuno Artur Silva, não dizes que estás comigo. Afinal não gosto, eu achei que era e em alta voz perguntas o seguinte sem te desmanchares. Nuno, quando é que me arranjas um novo programa no canal Q? Assim uma espécie de talk show com tudo à grande para mim. Hã? Quero outra hipótese, qual é? Ele ia estranhar logo o tudo à grande no canal Q, porque ele sabe que eu conheço o canal Q desde os dias zero e sei que nunca nada foi à grande. Está bem, era um ponto de partida para uma conversa, no fundo. Ou então, cantas a plenos pulmões, atenção que não vale a pena trautear, imitando o Toy no genérico do teu programa. Vamos a isso. Essa é mais fácil para mim. Sabes que eu detesto falar ao telefone, portanto, eu mal detesto telefones. Pensei, esta eu vou escolher à partida. Ou vai ser telefonar à minha mãe ou ao Daniel, que são pessoas com que eu falo ao telefone todos os dias, já é uma rotina. Ou então, se é para ligar a outra pessoa, não vou querer. Eu nem gosto de ligar para restaurantes, para reservar. Não! Não, ia ser um grau de timidez. Portanto, olha, cá vai. Mas tem que ser com a minha versão, não é? Que é assim. Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. Percebes porque é que eu não tenho uma carreira na música? Sou mais desafinada. Grande momento. Foi um grande momento. Muito bem. Joana, é tipo tom de quem quer ser milionário. Que susto. Não tejas medo, como dizia o Bruno Nogueira. Outro desafio. Já que és amiga da Jogatana, vou-te ler alguns nomes de figuras públicas e tu muito rapidamente tens que dizer uma frase ou fazer comentário extremamente desagradável ou extremamente agradável sobre eles. Não há meio termo aqui. E não podes ser agradável com todos sob pena de passares imediatamente para o outro jogo que envolve telefonemas. Está bem, se não quero, tudo menos telefonemas. E, portanto, tens que ser extremamente desagradável com alguns. Preparada? Sentes atenção? Sinto. Rui Sinel de Cordes. Como é que tinha um palpite que íamos começar logo por aí? Tem que ser extremamente desagradável, é isso?
Acho engraçado quando o Rui Sinel de Cortes queixa muito e saiu aqui de Portugal um bocadinho em modo vítima, e acho que não faz sentido, acho que não tem nada que se queixar. Quando faz aqui espetáculos tem as salas cheias, tem todo o espaço e direito, como é óbvio, para fazer o que bem entender. Portanto, não percebo às vezes um certo discurso de vitimização, de que aqui não o compreendem e que estamos muito... Se bem que já ouvi discursos diferentes mais tarde, agora que tem a comparação com a Inglaterra, achar que lá o politicamente correto ainda está mais agressivo e ainda está a ter mais dificuldades, portanto Portugal não é assim tão mau. E no caso dele, pelos vistos, a Liberdade corre bem, porque enche muitas salas e tem um público bastante fiel, no qual eu não me incluo, mas não tenho nada contra. Ou seja, às vezes quem é criticado passa muito aquela ideia de não me querem deixar trabalhar. Eu acho que nunca passa por aí. Nós todos temos liberdade para gostar e não gostar, e não quer dizer que eu, ao não gostar de um determinado estilo, queira proibi-lo, pelo contrário. Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho é uma personagem muito misteriosa, ou seja, eu adorava saber o que é que vai dentro daquela, o que é que o leva a ter aquela necessidade de atenção. Ele tem uma necessidade de atenção, parece uma criança de 4 anos. Eu acho que é o que o angustia mais do que ser presidente do Sporting ou não, é deixarem de lhe dar atenção. Ou seja, agora de repente deixou de ser uma figura pública porque não está naquele cargo de destaque. Eu acho que ele sofre mesmo muito com isso. Acho que era o que estava... Havia pessoas que diziam que ele estava preocupado com o dinheiro, que ia ganhar. Não me parece que seja isso nele. Acho que é mesmo atenção e estar no centro e ser falado, e falar ele também muito, ser ouvido. Eu acho que há ali umas coisas por resolver. Espero que resolva. Santana Lopes. Agora não, estou a brincar. Agora ia dizer que ia ser extremamente desagradável. Lá está, nunca votei nele, nesse caso não votaria certamente. Aliás, ele foi primeiro-ministro sem ninguém votar nele, não é? Aconteceu essa originalidade. Mas lá está, o meu lado humorista faz-me adorar Santana Lopes. Tem uma coisa em comum com o Bruno Carvalho, que é o voltar sempre. Ele já se despediu da política inúmeras vezes e diz sempre que não volta e bate com a porta e depois volta. Acho que para ele também é irresistível isso, e acho uma personagem muito rica da nossa sociedade. Já passou aquela fase de lenço na cabeça e nas noites da Figueira da Foz. É assim a primeira... Sinha. Exatamente, com a Sinha Jardim, a primeira imagem que tenho dele, e era muito satirizado no Contra-Informação e tudo. Agora anda um bocado mais adormecido e acho que faz falta. Espero que esta aliança que ele está a criar seja assim um partido forte. Vai ser difícil, mas era bom. Cristina Ferreira. Eu gosto. Agora não sei qual seria a palavra que associaria a Cristina Ferreira. Há quem diga que é a princesa do povo, não é? Já que se comparou com a princesa Diana, de certa forma. Não foi uma comparação, mas eu acho que isso faz sentido. De repente aquilo fez luz na minha cabeça quando ouvi aquela comparação. Ela é a nossa princesa do povo, no sentido em que vem da Malveira e conseguiu construir um império impressionante, que acho que nenhum outro império se compara. Obviamente... Temos grandes impérios, temos o Hermano José, etc., noutras áreas, mas esta coisa da mulher que subiu a pulso, acho que a Cristina Ferreira é um bom exemplo disso, e gosto, é uma pessoa que me faz parar quando estou a fazer zapping na televisão, eu fico a ver Cristina Ferreira. Manuela Moura Guedes. Extremamente desagradável. Será que é agora? Sempre à espera que saques alguém que eu detesto. Eu vou concluir que não detesto assim tanto. Manuela Moura Guedes é uma figura intrigante. Eu não gostava muito dela. Não simpatizava nada quando ela fazia o Jornal Nacional. Era o Jornal Nacional, na TVI. Que eu acho que aquilo foi uma antecâmara. Boa noite. Exato. Este é o Jornal Nacional. Boa imitação, Bernardo. Estive com ela. Pronto. Não, porque eu acho que... Boa conversa, aliás, que tivemos. Isso acredito. Não, ia dizer que mudei um bocadinho a opinião, mas nessa altura eu acho que aquilo era tipo a antecâmara do CMTV. Ninguém sempre... Era super sensacionalista a TVI. Eu não sei se agora se tornaram todas e já não notamos a diferença, ou se a TVI suavizou e só a CMTV é que agravou, mas achava aquele jornal terrível, a forma dela entrevistar um bocadinho como se estivéssemos na lota. Sim. Não gostava. Mais recentemente acho que se tornou um bocadinho mais calma. Estive com ela uma vez no Quem Quer Ser Milionário, fui lá num programa de Natal e simpatizei com ela, achei que era uma boa moderadora de concurso. Não, eu fui concorrer, era aqueles programas solidários de Natal. Fiz parelha com o Jorge Gabriel, foi uma coisa muito marcante, não estou a brincar. Ganhaste alguma coisa? Ganhámos, mas para oferecer, para dar a uma instituição. Mas acho que há agora uma segunda Manuela Moura Guedes, uma versão de cá mais soft. Ela agora vai para a SIC, não é? Portanto, não sei se voltará. Comentadora. Provavelmente voltará à sua versão. No lugar do Miguel Sousa Tavares, não é? Exatamente, uma troca estranha. Mas voltará à sua versão contestatária, provavelmente. Mas dizer-te que ganha grande consideração por ela quando ela saiu, não sei se te lembras, de um programa estranhíssimo, moderado pelo Nilton. Ela enervou-se brutalmente com o Barca do Inferno. Levantou-se e saiu. Sim, achou que ele não estava a moderar aquilo bem. Eu também acho que não estava, de facto. Acho que o programa era semi-absurdo. Não se percebia bem qual era a ideia daquilo, a não ser juntar 4 mulheres ou 3. E gostei dessa atitude dela de abandono. Eu gosto de pessoas que abandonam os estúdios. E ela tem uma boa cabeça para jornalismo. Acredito, sim. Eu não me identificava era com o estilo. Olha, eu neste preciso momento abandono o programa. Muito bem. Já chega, é inacreditável o que aqui se passa.
Há bocado, não. Há bocado foi. Manuela, se quiseres abandonar, não tens que estar a fazer comentários. Vou só explicar. Há bocado foi a má criação de coisa dizer que os meus números não interessam, como se fosse uma grande especialista. Não. Nilton. Olha, cá está. Aposto que não estava na tua lista e agora... Não estava. Não adoro, não a pessoa, não é? Não conheço. Vá. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável, não é o tipo de humor que me faça rir. Percebo que tem muitos fãs. Há pessoas que, percebi no outro dia, compram livros que são os telefonemas do Nilton, ou seja, mais do que gostarem de ouvir o telefonema. O mundo é estranho, não é? O mundo é estranho. Mais do que gostarem de ouvir aquele telefonema tipo apanhado, que também é uma coisa, lá está, que eu não me identifico com a lógica apanhado, depois compram um livro para ler os apanhados. Acho estranhíssimo, mas respeito isso, pronto, mas não é de facto, não pagaria bilhete para ver um espetáculo, como provavelmente o Nilton não pagaria para ver o meu. Também tinha que pagar, que eu convidava para vir. Muito bem, que simpática. Madonna, não sou nada fã. Sei que isto é assim uma coisa, uma heresia quase, a rainha da pop. Nunca ouvi muito. Nunca dançaste ao som de Madonna? Eu danço pouco, de uma maneira geral, portanto dancei ao som de poucas coisas. Mas Madonna não, de facto não faz assim parte nem das minhas memórias. Acho que falo mais dela agora que ela vive cá, não é? Que é assim nossa vizinha à força, também não adoro que esteja cá, é-me indiferente. Na verdade, portanto, não. Sei que tinha aquela coisa sempre irreverente, assim, mas às vezes achava que era mais género do que outra coisa. Acho que isto vai-me render mais haters do que falar do Nilton ou do Sinal de Cores. Há muitos fãs de Madonna, muito acérrimos, e podem ficar zangados comigo, mas... Liberdade de expressão. Sim. Liberdade de escolha. Maria Vieira, a Parrachita. Um fenómeno muito estranho com a Maria Vieira. Toda a gente existe, e é verdade, porque conhecendo... assim, pessoalmente, muito simpática, parece quase uma avó, estás a ver? Olha, aquela coisa que não consegues ter ali nenhum sentimento negativo com ela. No Facebook, um pequeno monstro. Lá está, a liberdade de expressão, acho que não é. Pequena estatura. Sim, eu não posso gozar muito com a parte da estatura, não é? Mas, lá está, não acho que a devam calar, nem proibir de escrever o que quiser. Corre o rumor bastante forte que é o marido que escreve, não é? E então, mas ela já veio corroborar do que escreve, portanto diz que é ela que escreve. Pois, ela diz que sim, o próprio Herman, por exemplo, diz que isso é impossível porque diz que conhece a escrita da Maria Vieira e que era impossível nem ser tem aquilo. Aquele vocabulário. Exatamente, portanto eu acho que a lição que se tira daqui é nunca deixar os maridos escreverem no nosso Facebook, cada um no seu. Muito bem, e por último, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, pronto, lá está, isso aí já é um caso mais grave, porque às vezes falamos de não gostar deste ou daquele humorista, pronto, e todos têm direito a falar do que quiserem, e absolutamente, Bolsonaro também tem direito a falar do que quiser. Agora era bom que não... candidatar-se à presidência, neste caso. Obviamente, era bom que não conseguisse efetivamente ser presidente, porque pronto... Brasil. Sim, português já à partida não dará, ainda bem. Temos cá os nossos, mas acho que ainda nenhum tão grave. Espero que não seja. Acredito que mesmo que seja, não será o fim do mundo. Nós achámos que com Donald Trump só ia durar um mês e o mundo cá continua, bem ou mal. Mas eu ainda tenho uma esperança que no Brasil não aconteça, embora veja nas redes sociais alguns brasileiros muito ativamente a apoiarem Bolsonaro, e até algumas pessoas que eu nunca pensei. Acho que se calhar está a acontecer um bocadinho o mesmo fenómeno que nos Estados Unidos, não é? De não se identificarem com o outro lado e então de repente apoiam, mas... Ele merece uma frase extremamente desagradável, não? Do Bolsonaro já ouvimos coisas inacreditáveis, acerca das mulheres, por exemplo, e acerca dos brasileiros mais pobres, até eu acho absurdo como é que alguém ainda pondera votar naquele homem, dizendo, sim, diz estas coisas todas, mas não, aqui não há, acho que não há um mas possível. Era um bocadinho como ouvíamos aqui do Salazar, não é? Fez isto e aquilo, mas eu acho que esse mas é sempre perigoso. Se fez ou disse essas coisas, nem sequer vamos dar essa benesse de os deixar estar num lugar tão destacado. É uma besta, ele não é? Sim, exatamente. Fui eu, pronto, tive de ser eu. Sim. Será que é possível? Não, sabes que eu não costumo recorrer ao insulto, eu tento ir lá de outra maneira, mas agora tinha que me documentar, queria ir buscar as citações exatas do Bolsonaro para não estar aqui a dizer nada errado, mas sim, ele não, espero que não. Há tantos brasileiros, não é? Não acredito que não encontrem alguém melhor para ser presidente em milhões e milhões de pessoas. Então não vamos ao telefonema, é isso? Eu acho que não, eu não fui extremamente desagradável, porque cá também não puxaste por mim, mas olha, já disse aqui que não gosto da Madonna, não sou grande fã do Nilton, não adoro Maria Vieira, portanto acho que até já levaste aqui um bom leque de pessoas que eu não convidaria, se calhar, para jantar cá em casa. Já foste. Vamos dar música à nossa conversa com as suas músicas da tua vida ou aquelas que te acompanham. As músicas da minha vida são péssimas, no sentido em que as pessoas normalmente têm aquela música quando conheceram um namorado ou quando nasceu o filho, que eu tenho imenso azar nessas situações, porque olha, lembro de um dos primeiros encontros, digamos assim, que tive com o Daniel, estava a dar uma música horrenda, já nem sei o nome.
Era de um tipo chamado Milo, que era assim, aquilo passava a exaustão naqueles canais de música, era um tipo a tocar viola. E era péssimo, portanto, rapidamente fingimos que aquilo não podia ser a música do nosso início de relação. Mais tarde, quando nasceu o Xavier, estávamos assim num bloco apertado em que eles tinham o rádio ligado e era a RFM, e eu pensava, que azar, será que ainda dá para mudar para a Antena 3? Vou ter que ouvir Kizomba enquanto nasce a criança, vai ficar aqui marcado. Acabou por não ser Kizomba, do mal ou menos foi a Adele, mas também não é uma música com a qual eu Mal de amores, não é? Sempre? Sim, era muito sofrido aquilo. Está um bebê a nascer, alegria, por favor. Portanto, assim, aquelas músicas marcantes tive sempre que as ir inventando, ou seja, obviamente agora tenho outras músicas que associo ao meu filho, tivemos outras músicas no nosso casamento, por exemplo, não recorremos àquela, de certeza. Qual foi a música do teu casamento? Olha, tivemos lá o NBC, que é um músico que eu aprecio muito e já gostava muito, e foi muito giro depois conhecê-lo na rádio, porque ele era uma presença recorrente na Antena 3 e fiquei a dar muito bem com ele, porque além de ser bom músico, é também assim boa gente, e convidei-o para ir lá cantar 2 ou 3 músicas e foi muito giro. E ele cantou lá e foi assim um momento emocionante. Se porventura algum dia eu tiver que dizer que foste a maior alegria que me deste prazer, se eu perdi amor à vida, então odeio-me a ti e descobri novamente a noção do verbo viver. Se a minha vida pudesse ter uma banda sonora, dia, hora, seriam como bomba e a tarola. Mãe acorda o menino que vai para a escola, não leva a mochila, só leva cassetes do solar. Um leitor bem conhecido pelos cassetes que enrola. No comboio os amigos, esses só falam de bola. Enquanto eu vou ouvindo Can I Borrow a Dollar. Tiro a camisola, na amizade não há pistola. O único dedo que meti no gatilho foi na viola. No pátio de canções para tirar conclusões. Se hoje faço o que gosto é porque davas-me emoções. Eu perdi alguns sons a falar com os meus botões. Não ouvia opiniões, eu queria dar-te razões para andar de braço dado sem ninguém a dar sermões. És o meu vício natural, desde o início bati mal. Sempre que ouvi isso deu aviso, meu sorriso. Outros temas que eu ligo muito às letras, sobretudo. Há aquelas letras meio indecifráveis que nós ouvimos tipo barulho de fundo, sobretudo quando são inglesas, né? Não presto grande atenção, mas quando estamos a falar de música portuguesa, e eu passo o dia a ouvir muita música portuguesa, sobretudo na rádio, não é? Há um tema deste novo álbum da Ana Bacalhau, do trabalho dela a solo, que eu identifico muito com aquela letra. Eu acho que é do Jorge Cruz, do Diabo na Cruz. É, não é? E eu acho a letra ótima e eu penso, se eu tivesse pedido ao Jorge Cruz, sem me conhecer, não é? Para fazer uma música, para mim, era isto. Olha longe a praia, o bote aguentou. Bom vento sopra forte, que é para lá que eu vou. Formosa e segura, venha quem vier. Finalmente livre, sem nada a temer. Uns dizem que não posso, outros que não sou capaz. Se aprovam ou reprovam a mim, tanto faz. Passou a tempestade, o momento chegou. Porquê? Porquê que te reconheces nesta letra? Porque esta letra está muito colada à Ana de ter deixado os de Olinda, e é capaz e... Eu acho que a graça das músicas e das letras é que nós apropriamos delas. Como é que tu te apropriaste? O que é que tu vês nesta letra da Ana Bacalhau? Essa coisa do já nos temos libertado das nossas inseguranças, que acho que é um bocado o que ela descreve ali, e já o que usou a tal história de... Ela às tantas diz que não há amarras ou uma coisa do género, não é? Que agora, pronto, agora está leve, não é? Se não gostarem, paciência. Se não gostarem de mim, é assim. E eu acho que é a tal carapaça que vamos criando durante os anos e que eu hoje em dia sinto isso. Olha, pelo contrário, às vezes, quanto mais mal dizem, mais engraçado eu acho. É quase aqui uma luta, não é? Ai, não gosto, então agora vou fazer ainda mais coisas. E mais? Falaste de Capitão Fausto. Falei de Capitão Fausto mais na lógica de ser uma música que tenho ouvido muito. Sabes, quando gostas de uma música, todos os dias a queres pôr para ouvir de novo. Estou nessa fase de Capitão Fausto, com esta Sempre Bem. Acho que é uma grande música. Acho que conseguiram ali a receita perfeita para aquilo que é assim uma grande música mesmo. E que não me cansa de ouvir, e eles têm aquele refrão que fica, não é? Do não me posso queixar, não me posso queixar, e eu de facto identifico-me com isso, não me posso queixar. Ficar com o tempo a dobrar-se, seja quem for, não ter de justificar, cavar buraco maior, decidir onde os cavar, guardar lá dentro a tristeza, se ficar escondida acaba por passar, ouvir a tava num bar, sem
até onde é que queres levar o teu humor? Eu acho que eu é que me deixo levar por ele, na verdade é isso, porque eu nunca fiz assim grandes planos. Às vezes perguntam-me isso, se já tinhas planeado fazer isto ou aquilo, até agora nunca fiz, porque desde essa altura em que comecei a trabalhar, nunca pude assim parar para planear. Então vamos fazer isso agora. Tá vamos colocar-nos numa máquina do tempo, tu vais na frente. Está bem. Eu vou no lugar. Eu vou lá ter. Como é que te imaginas com 50 anos? Pois, lá está, tenho que fazer isso agora porque eu nunca imagino, ou seja, até agora tudo o que eu fiz eu nunca projetei, embora sejam coisas que às vezes penso, olha, era muito fixe fazer, imagina, pensava, deve ser mesmo giro fazer um programa de manhã na rádio, mas nunca fiz nada para isso, depois aconteceu, ou seja, é um bocado aquela coisa, tem cuidado com o que desejas, não é? Que até agora Olha, aquilo que eu estava a sugerir, tu ligares, ou no Artur Silva, um talk show à noite em que de repente tens que ter uma série de aptidões enquanto comunicador e humorista, porque o percurso dos humoristas... O percurso clássico dos humoristas é muito esse, não é? Não, em que e na América é muito isso, sim, e por cá tem um bocadinho a ver com os grandes humoristas aos 50 apresentam talk shows, não é? Já estão cansados, não é? Porque parecendo que não é uma coisa. Uma Ellen, enfim, um Conan O'Brien. Isso tem um bocado a ver também com o modelo de televisão atual de que falávamos, não é? Atual não, tradicional, ou seja, era muito isso, não é? Ao fim de um tempo era um talk show e pronto. Hoje em dia, pelo menos em Portugal, escasseiam os talk shows. Temos o do Herman e temos o 5 para a meia-noite, que chegou a ser 5 vezes por semana e agora é uma. E não é uma coisa que me fascine muito, porque aquele lado de entrevistar eu não adoro, na verdade. Eu tenho aquele lado bicho do mato, detesto falar ao telefone e também não gosto especialmente. Tu és mesmo bicho do mato? Sim, quer dizer, não sou, eu acho que há uma escala de bicho do mato de 0 a 100 e não sou 100 e sou cada vez menos, ou seja, a vida depois obriga-nos a sermos menos, porque eu havia alturas, eu lembro que os meus pais me obrigarem em férias, entra ali e pergunta não sei o quê, pergunta ao senhor se tem, na altura não era o Wi-Fi, mas se tem café de máquina, eu não queria, ou seja, eu não queria falar com ninguém que eu não conhecesse, era esse grau de timidez que depois temos que viver e temos que falar com as outras pessoas. Tu és mais tímida a falar ao telefone do que ao vivo? Sou as duas, não separo, não. O telefone não gosto daquele constrangimento, não gosto, detesto, se puder tratar tudo por mensagem. Olha, nós falámos sempre no Facebook e olha, aqui está uma pessoa que combina as coisas como deve ser, depois estar aqui contigo não me custa, não é? Mas ter que estar a falar ao telefone chateia-me. E dizer que tivesse essa experiência, e vou tendo na rádio de fazer entrevistas de vez em quando, embora sejam coisas ligeiras, não é uma entrevista de vida, mas eu não adoro, porque eu durante muitos anos trabalhei com a Ana Galvão, que para mim tem assim um ultra talento para lidar com os outros, para conhecer pessoas, para tirar assim o melhor de cada entrevistado. E ela dizia-me que o segredo dela não apresentava como um segredo, mas eu acho que tem uma genuína curiosidade sobre tudo, sobre o mundo. E eu, como tenho aquele lado mais sarcástico e mais aborrecido, digamos assim, mais velho do Restelo, não tenho assim tanta curiosidade. Há muitas pessoas que eu penso, é desinteressante, não me interessa. É. Eu não quero assim tanto saber. Imagina, de repente estou num talk show e tenho que entrevistar uma pessoa que à partida eu só gostaria num talk show de entrevistar pessoas que eu convidaria para jantar cá em casa, estás a ver? Mas isso era um bom propósito. Sim, era, mas seria difícil, se calhar ao fim de pouco tempo já não havia convidados, né? Que eu tenho aquela coisa, enquanto que a Ana Galvão é o contrário, à partida gosta das pessoas, ela quando parte do zero gosta, eu sou o contrário, quando eu parto do zero não gosto, e depois logo vou ver, se calhar a pessoa até tem qualquer coisa engraçada para dizer, ou seja, não tenho essa vocação do entrevistador, que olha, o Alvin também acho que é um bom entrevistador, embora assim meio louco, não é? Ele sabe que sim. E às vezes aquilo é meio anárquico a conversa, mas ele às vezes a pergunta acaba... em sexo, sempre, não é? Não, mas ele tem uma genuína curiosidade, uma coisa de criança, quase, quer saber, faz perguntas descabidas às vezes e isso é giro, porque não vai pelo guião normal do entrevistador, tipo, porque é que o Alvin de repente perguntou isto, se a pessoa lava o cabelo com isto ou com aquilo, é descabido. Mas tem graça, ou seja, isso eu considero bom. Eu estou a falar de pessoas com quem trabalhei, não é? E obviamente na televisão temos inúmeros bons entrevistadores, uns mais sérios, outros menos, mas que têm aquele jeito porque eles estão muito interessadas e eu estou sempre gosto mais de estar como observadora distante, gosto mais de estar a ver a entrevista de fora e pensar, olha que ridículo isto que ele respondeu agora. A ver o lado ridículo, a ver o lado ridículo sempre, em mim também, e por isso é que no outro dia falámos das praxes na rádio e depois um colega nosso estava a mostrar imagens da sua praxe. Eu acho aquilo tudo ridículo e percebo que nunca poderia gostar por causa disso. Eu tenho sempre o meu radar de ridículo ligado e nunca conseguiria ir a marchar pela rua e a cantar. Isso não te reprime muito no dia-a-dia? Acho que não, porque eu aprendi a ser feliz assim, né? Mas deixar-me infeliz ter que não vou fazer isto, não vou fazer aquilo porque vou ser ridículo. Eu não quero, sabes? Eu não gosto e depois quando vou analisar a posteriori, eu estava a ver aqueles vídeos da praxe dele e os rapazes todos em tronco nu e a dançar músicas pimba e estava a pensar, mas isso, eu acho isso pavoroso, sim. Eu estava a achar aquilo horrível, mas eu via aquelas pessoas de facto divertidas. O argumento dele era que nas minhas praxes toda a gente gostou e eu, tudo bem, é válido, se todas as pessoas querem participar e fazer uma brincadeira, ok. Qual é o teu grande prazer
fora do trabalho? O meu grande prazer, olha, eu gosto muito de, lá está, eu não gosto de falar com estranhos, digamos assim, mas gosto muito de conversar com aquelas pessoas que eu já conheço há muitos anos, um bocado aquela onda das private jokes, isso diverte-me, se tiver aqui com amigos? Com amigos, exatamente, se tiver assim um jantar com amigos. Cozinhas bem? Não, por acaso não, tenho aqueles robôs, não é, sabes? Começam com BIM e acabam em PI, recorro um bocado a isso quando é para receber pessoas ou em comprar, não sou assim uma cozinheira muito dotada, até gosto, até me diverte o processo, mas normalmente sai qualquer coisa mal. Aquela pessoa depois passa o resto do jantar a desculpar-se. Ai, o bacalhau está muito salgado, peço desculpa. Gosto de viajar também, embora ela tenha viajado. Eu sou das viagens, tu gostas de viajar muito, é? E a certa altura fazia assim uma viagem grande, era tipo o meu objetivo do ano, era a viagem grande. Então, qual é assim o destino onde já foste que te marcou e onde é que queres ir? Gostei muito, 2 viagens que se calhar foram assim as minhas eleitas, foi uma nos Estados Unidos que começámos em São Francisco, depois fomos de carro, andando até San Diego e depois ainda fomos até Las Vegas. Foi assim Inveja, só fiquei em São Francisco. Fui à Pixar. Mas começaste num sítio bom. São Francisco acho que foi a minha cidade preferida. É incrível, não é? E gostei muito. Eu gosto muito da América, ou seja, as pessoas, nós passamos a vida a criticar a América, os americanos, mas esquecemos que a América é um mundo, não é? Tem tudo. E já conheci pessoas incríveis, fascinantes na América. Viagem de carro, como é que fizeram? De carro, sempre o Daniel a conduzir, porque eu não... Alugaram um carro, compraram um carro. Essa ideia de comprar um carro e largá-lo. Olha, se calhar seria mais barato, não sei. Não, alugámos, mas tinha mudanças automáticas, eu não me atrevi. Eu só gosto de conduzir o meu carro, não gosto de conduzir mais nenhum. Então foi ele a conduzir. Dormiram em motéis? Todos esses clássicos. Foi incrível. E usaram botas em bico? Não. Não chegámos a tanto. Achei errado. Comemos aquelas coisas americanas, mac and cheese, eu gosto muito dessa coisa e aquilo há muito imaginário dos filmes. Dava-te a dizer que nós estamos sempre a criticar o Trump e os americanos são todos burros, não são, obviamente. Está de tudo e isso é espetacular. E fomos parando até naquelas Carmel e não sei o quê, aquelas zonas junto ao mar. E surgiram histórias do Arco da Velha, imagino. Sempre, não é? Acho que quando vais em viagem também estás mais atento a tudo e mais receptivo. Lá está o que eu te digo. Durante o ano às vezes parece que nem estamos bem a viver, estamos a cumprir as mesmas tarefas, mesmo que me deem gozo e eu sinto-me satisfeita com as tarefas que tenho, mas são todas muito entaladas umas nas outras e depois há o fim de semana que é assim os capos de 2 dias. Pois eu adoro a minha versão em férias também. Exatamente, em férias estamos mais disponíveis para tudo, portanto eu diria que uma das viagens foi essa e a outra foi ao Japão, que era um sítio também que eu quero ir. Tens que ir. Quanto tempo? O total das férias foram 3 semanas, embora nós tínhamos primeiro ido para Macau visitar uns amigos e passámos em Hong Kong também, aquilo tudo muito a correr, mas eu fiquei com uma ideia muito boa de Hong Kong, gostaria de voltar, só tivemos um dia. E depois Japão, Tóquio, Osaka, Kyoto, olha, espetacular. Não? É para voltar? Não sei se é para voltar porque eu não gosto muito de andar de avião e custou-me, foram muitas horas. Foi a primeira vez que eu tomei um comprimido para dormir, tomei uma droga e aquilo era 13 horas, lembro, um voo que íamos fazer Tóquio, já não sei qual era o destino. A mim não me custa nada, vejo uns filmes e pronto. Eu tomei aquilo e quando acordei perguntei assim ao Daniel, quanto tempo passou? E ele disse-me, só passou 1 hora. Isso é uma tragédia quando começas a perguntar assim, já chegamos. Não, assustei-me mesmo, não achei graça essa viagem. Tinham passado 7 horas já. Chateia-me, tenho o lado do medo irracional de que o avião vai cair e que há bombistas e tudo. Penso, olho para as pessoas à volta e desconfio. É o único episódio em que é a única altura da vida em que eu sou racista. Olha, está ali aquele senhor de turbante, se calhar é um bombista. Reconheço, não devia, mas reconheço. Mas depois passa-me, mas depois sofro muito com o tédio, estar ali fechado sem fazer nada, lá está, aos filmes e tal, mas chateia-me tudo ao fim de pouco tempo, mas gostei muito do Japão e recomendo a toda a gente tudo, é tudo bom, a comida, as pessoas são muito diferentes de nós, mas uma boa diferença no sentido, olha, no outro dia estava a contar isso a alguém, quando vais no metro ou no comboio no Japão está tudo calado e nós temos por nós éramos os únicos a falar, estávamos até exaltados numa discussão parva, aquelas discussões que as pessoas têm em férias e de repente olha à volta e está toda a gente a olhar para nós, porque todos são altamente civilizados, estão todos calados e isso era ótimo que se usasse cá. Isso não é um bocado maçador? Não acho. É bonito de se ver. É bonito de ver e acho que até faz sentido, estás a respeitar um bocadinho o espaço do outro, toda a gente vai em silêncio, não tens que estar a ouvir músicas de outras pessoas, conversas de pessoas ao telefone e obviamente depois as pessoas chegam aos sítios para onde vão, aos seus destinos, trabalho, casa, podem falar, não é? Mas porquê no caminho ir a falar? Eu não achei má aquela ideia, impossível de implementar em Portugal e também tem graça, eu acho que quem vem de fora, se calhar um japonês vai contar para o Japão, é espetacular no comboio ali da linha de Sintra, vão todos aos gritos e há assaltos e tudo, imagina. Falam de uma ponta da carruagem para a outra, faz parte obviamente, mas chateia, eu adoro andar de comboio e vou muitas vezes daqui para o Porto e chateia-me não poder dormir em paz com gente a falar muito alto, não é? Também não gosto. Faz parte da nossa cultura. Então qual é o destino que vocês têm na cabeça para ir?
Temos parado de planear um pouco, temos feito férias mais Por causa do Xavier. Exatamente. Embora eu admiro muito os nórdicos que viajam com crianças por todo lado. Verdade. 3, 4, e esse dona maior, um marsúpio. Não, eu não tenho essa é outro talento que eu não tenho para ser assim uma mãe muito, muito moderna e muito prática. Não, sou mais complicado. Dir-te-ia, nós também viajámos muito na Europa, ou seja, começámos primeiro pela Europa e corremos a Europa quase toda, embora faltem alguns sítios. E, por exemplo, eu tinha ido à Itália e o Daniel também, mas a sítios diferentes e em alturas diferentes. Gostávamos de ir agora juntos e fazer assim uma road trip por Itália. E essa acho que talvez devo fazer com o Xavier. Sim, essa não tem tantas horas de avião e tantas coisas tão difíceis. Depois há aquelas coisas mais... Eu gostava de ir à Austrália, mas também penso mais uma vez nas horas de avião. Mas já percebi que para mim a técnica é ir devagar, fazer muitas escalas pelo caminho, em vez de fazer logo assim 1000 horas de uma vez, ir parando no caminho. E gostava de ter essas férias com tempo outra vez. Normalmente as minhas férias melhores foram assim 3 semanas, 1 mês, que é para tu poderes mesmo desligar do que está aqui. É como se entrasses noutra vida, não é? Nos Estados, eu até fazia muito... Hoje em dia não sei se seria capaz, mas nessas viagens dos Estados Unidos não via Facebooks, não via nada. Era como se eu estivesse noutro universo, desligava mesmo de cá. Falava com os meus pais a dizer que estava viva e tal, não falava com mais ninguém. Eu acho que isso dá-te uma sensação boa de férias, de isolamento, que não é isolamento, porque estás lá com outras pessoas e a ver outras coisas, mas se estás muito ligada cá a ver, olha, a Cristina Ferreira saiu da TV, parece que não estás a descansar, não é? Concordo, sim, tens de desligar. E por acaso, pronto, agora nestes 2 últimos anos não fiz assim viagens grandes e tenho curiosidade se na próxima, que eu acho que nós vamos ficando progressivamente viciados nos telemóveis e nas redes sociais, se eu vou conseguir, mas vou tentar voltar a fazer isso. Pois, é bom não sermos aquela versão de turistas que estão nervosos para encontrar o novo spot do Wi-Fi. É tão deprimente. E para pôr tudo no Instagram, não é? Demorar 1 hora para pôr no Instagram, não sei o quê. Como se a viagem só contasse se tu estivesse a mostrar aos outros, senão não conta que estiveste lá, não é? Mas sim, não tenho passado muito tempo a planear isso, porque realmente não tenho tido, nem fins de semana tenho tido muito trabalho e não tenho feito assim grandes planos para férias, mas a Austrália talvez num futuro mais longínquo, alguns sítios da Europa que me faltam por agora, voltar ao Japão talvez um dia, se me encher de coragem, porque há muito mais para ver, não é? Vi essas 3 cidades. É isso. E o Japão também tem muita coisa diferente e eu gosto muito da cultura deles, achei-os muito, muito simpáticos, muito voluntariosos, muitos deles sem falar inglês, mas com vontade de ajudar, e eu achei isso muito giro. Nós dizemos que somos bons a receber e acredito que somos. Eu acho que os portugueses são hospitaleiros, mas é uma hospitalidade diferente, não é? Mais expansiva. A deles é mais contida. Também viste um certo ridículo. Nos japoneses. Vi algum, sim, claro, porque aos nossos olhos tudo é ridículo e sobretudo não só ridículo, mas preocupante. Há muito aquela coisa de eles serem muito workaholics e vi muita gente assim a dormir no metro, mas com ar arrasado, ao fim de um dia de trabalho, mortos de cansaço. Acho que aquilo é impossível que aquilo seja saudável, não é? Uma coisa... As chapas, os suicídios... olhas à volta e depois os miúdos desde muito pequenos andam todos de igual, parecem os navegantes da lua, sabes? Sei. Têm aquelas fardas, é assim uma sociedade muito uniformizada mesmo, assim, todos muito iguais. Não digo isto por achar as caras deles todas iguais, que nós temos tendência a achar isso, que os chineses são todos iguais, não é isso, mas andam todos muito, parece que todos têm uma farda, não é? E que andam todos muito certinhos e os comboios saem sempre a horas, ou seja, é mesmo o oposto de nós, e para quem vai de fora isso é incrível, mas também há o lado mau, não é? O lado perverso de organização a mais, também acredito que isso possa acontecer. Olha, lembrei-me de outro sítio por falar em organização, que não deve ter, que é um sítio mais latino e que gostava de ir, era a Argentina. Não sei se já foi. Eu já fui, adorei, recomendo e quero regressar, aliás. É uma zona que eu não conheço, ou seja, eu conheço a América do Norte, mas tudo... Quero regressar à América do Sul, sim. Não conheço e acho que deve ser giro. Pronto, não sei quando vou conseguir concretizar. Buenos Aires é maravilhoso, sim. Comer um bom Patagónia. Vegetariano, pois não? Não, anda a tentar deixar a carne de vaca, mas enfim. Mas pronto, pelo menos já foste à Argentina e já comeste assim. Já, não me privei de nada. Mas sim, quero ver se... É uma coisa que me dá muito gozo viajar e tenho... Pronto, desde essa do Japão talvez tenha sido a última assim grande, antes de me meter nestas coisas da maternidade, mas quero voltar e acho que é uma coisa boa de fazer também com filhos, é viajar. Há um casal amigo que foi com a filha de 1 ano para Cuba e acho que correu muito bem, levaram uma amiga... que mais do que ela foi a ama, digo eu, correu muito bem. Ela não percebeu. Claro, tem que arranjar uma amiga dessas, é que nem recebeu o trabalho. Meu Deus, não sei se devia ter dito isto, não disse nomes, pronto. Isso é importante, podes dizer, não, conheço outras pessoas que foram a Cuba também. Não, é verdade, mas tenho que me encher de coragem e começar também a viajar com ele, porque foi uma coisa que eu também fiz com os meus pais e vejo agora que há muitas coisas que tu na altura não dás muito valor e depois mais tarde vês que foi útil, sítios que eu conheci. E é das melhores coisas que podes dar, não é? Sim. Mundo, não é? Aos outros. E mesmo cá, não é? Porque eu conheço muita gente que já foi a todo o lado
lado do mundo, mas não conhece, se calhar, Bragança, não é? E na altura achava um bocado aborrecido, os meus amigos no verão iam todos para o Algarve, eu também ia durante algum tempo, mas depois os meus pais tinham mania de dar voltas por aí, e eu assim, o que é que nós estamos a fazer em Chaves aqui no dia 7 de agosto? Mas realmente fiquei a conhecer estes sítios todos e tenho vontade de voltar a muitos deles cá também. Viajar. Pronto, fica esta ideia. É um bom hobby, não é? Mas é um hobby para o qual é preciso de facto tempo, não é uma coisa que se faz. E dinheiro. Sim, mas eu gosto de ter esse objetivo, assim, ou seja, como eu dizia há pouco, não tenho aquela ganância de acumular dinheiro loucamente, mas gosto de o canalizar para um objetivo. É um dinheiro bem gasto, também acho. Olha, vou acumular e às vezes até penso por projeto, olha, o dinheiro que eu vou ganhar nisto dá para a Argentina, estás a ver? Alocar assim as coisas. E gosto de sentir, ou seja, estou a trabalhar, isto está-me aqui a custar um bocadinho, mas vai dar para passar 15 dias, não sei onde, isso acho que vais-te motivando a ti próprio e também é importante. Obrigado. Já passou, olha, não deu nada. Não, ainda bem. Obrigada eu. Pois é, navegar é preciso, viver não é preciso, como dizia Pessoa. E foi com viagens e projetos de irmos para o outro lado do mundo, ou de irmos para fora, cá dentro, que terminamos esta conversa. Eu gosto da Joana. Ela faz-me rir dos tantos ridículos do nosso cotidiano e dos seus protagonistas. E como cheguei a dizer, ela fala com uma elegância e tom que nunca derrapa para o mau gosto ou para a agressão gratuita. Isto sem deixar de ser eficaz nas armas que usa para partir tudo e fazer com que a malta se parta a rir. E isso é tão bom. Espero que tenham gostado de a conhecer aqui um pouco mais. Na verdade, ela até foi extremamente agradável no jogo à queima-roupa que lhe servi, até porque ela é uma querida. É a querida Joana. Olha, um dia ainda a vamos ver a conduzir as manhãs de um dos canais, talvez mesmo ao lado do Gocha. Desconfio que ela ia adorar. Bom, e chegou a altura da rúbrica Toda a Gente Tem Uma História. Desta vez, quem nos conta é a Sílvia Batista, de 44 anos, que já foi minha convidada neste mesmo podcast. Na altura, ela estava prestes a publicar o seu livro intitulado Em Minha Casa ou Na Tua? Para acabar de vez com as mentiras sobre as relações amorosas ou com o sexo no escurinho do quarto. E foi uma conversa bastante interessante. Lembram-se? A Sílvia é licenciada em Comunicação Social e Cultural, trabalha em edição de livros, tem uma pós-graduação em Sexologia e está a fazer uma especialização em Psicoterapia Psicanalítica, até é difícil dizer. Ela acredita fervorosamente na importância de uma boa saúde mental e conta ter um papel ativo no fim do estigma associado às doenças deste foro. A história que nos conta, mais do que extremamente desagradável, é extremamente revoltante e traduz o machismo, a misoginia, a selvageria, a falta de respeito e a larvidade primitiva de tantos pequenos bolsonaros que andam por aí. Aviso já que a linguagem usada pela Sílvia pode ser chocante para alguns, mas para mim, chocante foi o que lhe aconteceu. E porque toda a gente tem uma história, esta é a história da Sílvia Batista. Comia-te essa cona toda. Anda cá a fazer-me um broche. Deixa-me esfregar-me nas tuas mamas. Foi assim que aos 12 anos, de mochila às costas, fui pela primeira vez assediada. E a caminho da escola, na rua todos os dias, que ficou para sempre manchada pelo modo como alguém adulto me abordou sexualmente. Cheguei à aula de geografia a tremer, a chorar, e nunca mais tive sossego. Nos 4 anos que estive naquele colégio, as entradas e saídas eram acompanhadas de ansiedade e hipervigilância. Encontrei caminhos alternativos entre a paragem do autocarro e a escola, passei a ouvir música durante o percurso e nunca mais tive um passo certo e sereno. Aos 12 anos, ninguém tem capacidade para encaixar esta violência verbal. Já bastava o corpo que estava a mudar e todas as outras dúvidas que a pré-adolescência traz, que dispensava-se o nojo de um adulto descontrolado. Durante a vida, este cenário repetiu-se várias vezes. A verbalização de intentos sexuais era mais comum, mas também perdia conta ao número de homens que se masturbavam no meio da rua, atrás de arbustos, entre carros, chamavam-me para que os visse. Imagens difíceis de apagar da memória, já de si fragilizada por histórias que me envolvem sem a minha vontade, na vontade sexual de outrem. Como nunca falei disto, cresci com a noção de que a culpa era de algum modo minha.
Se não acontecia com mais ninguém, se era só eu a fiel depositária das intenções sexuais masculinas, então teria de ser eu, ou melhor, o meu corpo, o responsável. Com a passagem do tempo e muita terapia, fui aprendendo a lidar com este tema, com as evidências, com as mazelas que ele me deixou na autoestima, na autoimagem e no modo como me situa no mundo. A verdade é que precisei de anos para entender que a culpa não era nem nunca será minha, que o meu corpo não tem nada de errado, nem é responsável pelas atitudes dos outros, que posso sentir-me bonita sem que isso seja um convite ou uma incitação a algo que não pedi, que o capital erótico potencialmente roubado neste tipo de interações é um direito que me assiste. Mas tão importante quanto tudo isto, entendi que o assédio verbal de rua não é sobre sexo, é sobre poder. Não é nenhum tipo de interação humana, não é uma tentativa de um homem falar com uma mulher. É sim uma violência de alguns homens sobre algumas mulheres. Há uns meses, na rua onde trabalho, passei por um grupo de homens que estava no passeio. Um deles decidiu informar-me em voz grossa, não fosse eu perder alguma ideia essencial, de tudo o que me faria caso eu quisesse ir com ele até ao carro. Vou poupar-vos o discurso não pelo pudor do jargão, mas pelo pudor da violência. Vamos apenas considerar os verbos rasgar, enfiar e um cabo de uma vassoura que repousava estrategicamente, penso eu, ao seu lado e do grupo de compinchas cúmplices. Ao ouvir o que me disse, mandei-o à merda. Estava cheia de raiva, senti que se tivesse força e não tivesse medo, desfazia ali mesmo. Quando me virei para seguir caminho, senti umas mãos no meu braço e um puxão que me levou ao chão. O senhor não tinha gostado do meu insulto. Vi a sua mão em direção à minha cara e, ao mesmo tempo, os companheiros a evitarem que tudo aquilo se tornasse ainda pior. Fiquei sentada no chão, a chorar, envergonhada, com ele a ser consolado e acalmado. No final de tudo, ainda tive que ouvir: estas putas provocam e depois não querem levar com ele. E pronto, tinha 12 anos outra vez. E foi esta a história da Sílvia que me deixou, confesso, nauseado, com vontade de dar um par de tabefes naqueles perfeitos cobardes. Agradeço à Sílvia a partilha, a coragem da partilha, porque é tornando estes episódios visíveis e discutidos num espaço público que podemos perceber os tantos podres que esta sociedade tem e o tanto que ainda há para evoluirmos. E como disse a Sílvia, o assédio verbal de rua não é sobre sexo, é sobre poder. Não é uma tentativa de um homem falar com uma mulher, é sim uma violência de alguns homens sobre algumas mulheres. E isso é crime, é primitivo, é pouquinho, é desprezível. É o pequeno Bolsonaro e o pequeno Trump que há em nós. E quanto a vocês? Já sabem, tal como a Sílvia, também podem partilhar um episódio da vossa vida, vivido ou observado, escrito numa página e meia ou gravado com a vossa própria voz até 5 minutos. Juntem-se à festa, partilhem connosco o vosso imaginário e memórias, porque este podcast também é vosso. Podem enviar-nos as vossas histórias para o mais belo e-mail do mundo, abelezadas-pequenas-coisas@impresa.pt. E como é hábito, temos encontro marcado na próxima sexta com mais uma excelente convidada com outras histórias para nos contar. E porque vocês são os melhores ouvintes do mundo, aqui vos deixo um bocadinho do que foi esta conversa, para ver se adivinham quem é a convidada. Acho que as pessoas têm que ser um bocado espenteadas, têm que ter um bocado têm que dizer palavrões às vezes, têm que partir uns pratos. Qual é o teu palavrão preferido? Eu sou do Porto, eu tenho 1000 palavrões preferidos, não dá para escolher. Diz-me um. Não tenho um favorito, juro. É assim, momentos em que sai um, depois sai outro. Mas eu gosto dessa coisa de nortenha das mulheres dizerem palavrões. Eu acho que isso é uma coisa super libertadora e super feminista. E até acho que uma das coisas que, quando eu vim estar para Lisboa, para a faculdade, tinha alguns colegas que me diziam: "Oh, Ana, fala bem", tipo os lisboetas. Diziam: "Oh, Ana, então, estás a dizer tantos palavrões", tipo, não estavam muito habituados a essa coisa das mulheres dizerem palavrões como se fossem vírgulas. Adivinharam quem é? Ficaram com vontade de ouvir mais?
é ouvirem este mulherão, esta Maria Capaz, no próximo episódio. Até lá, subscrevam o programa para não perderem pitada do que estamos a fazer, deixem comentários e sugestões, coloquem corações e estrelas no iTunes e SoundCloud para a malta subir no ranking podcastiano, façam-se ouvir, enviem as vossas histórias, claro. Queremos aqui um chavascal de opiniões e participações vossas, porque isto só tem graça com vocês. E claro, se gostaram desta conversa, deste episódio, partilhem com a malta boa que vos rodeia. Como sempre, este podcast teve edição do grande João, o João Santos Duarte, que aqui neste episódio mostrou o poder da sua voz no genérico da rúbrica improvisada Já Fostes? Gostaram? Tivemos também uma bela ilustração do Mário Henriques e o novo genérico é, como sabem, assinado pelo músico Benjamin. Eu sou o Bernardo Mendonça, despedimos-nos com um até para a semana e boas conversas.